Paulista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. A bola vai rolar às 18h30 no estádio Moisés Lucarelli. Temperatura alta, 29 graus em Campinas. E aqui na Bandeirantes você vai se emocionar. Ponte Preta e São Paulo vão medir forças. Partida que já foi final do Campeonato Paulista. De novo, hoje, uma vez mais, Ponte Preta e São Paulo vão se pegar. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM 85.7, faixa estendida. Para Ribeirão Preto, AM 1270. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo youtube.com, Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá no YouTube. Você, se quiser, pode seguir a nossa página, ser um assinante. É importante, inclusive, para aqueles que pretendem disputar uma vaga para ser ouvinte comentarista. Na próxima segunda-feira vamos sortear o ouvinte comentarista para a jornada do meio de semana. Então já vai seguindo aí o nosso canal, o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, que é uma das exigências para você se credenciar e depois, se for sorteado, ganha um rádio FM com faixa estendida para ouvir a Bandeirantes. Aqui, daqui a pouco, bola rolando. Partida marcada para 18h30 e a Bandeirantes transmite para você. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você, para todos que acompanham a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. Ponte Preta vem empolgada até pelo último resultado conquistado fora de casa. Vitória em cima da Ferroviária pelo placar de 2-1. Agora, mais uma vez, diante do seu torcedor, a Macaca quer conquistar um bom resultado para se manter, quer dizer, voltar ao G2 do Grupo D do Campeonato Paulista, já que com a vitória do Santos, a Ponte
saiu da zona de classificação. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com o lateral esquerdo Guilherme Santos. O atleta foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Jean Carlos, jovem formado nas categorias de base da Ponte Preta, ganha a primeira vez na temporada a oportunidade de começar entre os titulares. Em relação ao esquema tático, ele mantém em campo 3 zagueiros. A dúvida é se ele vai jogar com os 3 defensores no campo de defesa ou se o Léo Santos vai ser deslocado para o meio-campo. Tem novidade também no banco de reservas. Fábio Sanches, que ficou fora do último jogo, volta, mas fica como opção para o decorrer do jogo. Informações do adversário, falando do tricolor do Morumbi, o São Paulo na Bandeirantes Lupi. O São Paulo que também ainda busca mostrar ao seu torcedor um bom desempenho na temporada. Na rodada passada, venceu no apagar das luzes o Santo André pelo placar de 1-0. O técnico Rogério Ceni faz algumas mudanças no time titular. A primeira e mais importante no gol. Volpe vai para o banco de reservas e Jandrei está escalado no time titular. Isso pode ser até um sinal para a sequência da temporada, que Jandrei será o camisa 1 do São Paulo para todo o ano de 2020. Alguns jogadores experientes foram para o banco de reservas. É o caso de Nicão, Rafinha e até mesmo o atacante Caleri. No setor de ataque, a novidade fica por conta da escalação de Éder, que ganha uma oportunidade no time titular. A última vez que isso aconteceu foi no dia 3 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, no duelo do São Paulo contra Chapecoense. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para 18h30. A Ponte vem depois de uma vitória importante contra a Ferroviária e quer vencer essa partida. O São Paulo também. Estes são os indicativos de que teremos um grande jogo com uma grande torcida. Lembrando que a torcida do São Paulo não pode comparecer, é uma proibição do Ministério Público. Desta maneira, somente torcedores da Ponte Preta vão comparecer no estádio Moisés Lucarelli. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado a Bandeirantes. Jogo importante para o Macaca. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Ricardo Henrique, que vai participar conosco hoje aqui na transmissão. Nosso amigo ouvinte comentarista, que seja feliz, que nós possamos fazer uma excelente jornada, viu, Ricardo? Um prazer e um privilégio tê-lo aqui. E o São Paulo, né, Batista, vem com muitas dificuldades e provavelmente vai vir com tudo para cima da Ponte. Eu acho que nós precisamos ver qual será a atitude da Macaca, que foi bem lá contra a Ferroviária. É um jogo diferente, é um jogo agora dentro dos seus domínios e a expectativa é de que a Ponte possa ser aquela mesma Ponte Preta de bons momentos aí na competição, no caso do jogo contra o Novo Horizontino, no jogo contra a Ferroviária. É essa a Macaca que nós todos queremos ver, Batistão. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável, diz aí, Tigrão. Fala aí, Batista, beleza? Vamos ver, né? Que Ponte que a gente vai ver hoje. Ou a Ponte dos bons momentos, de alguns momentos com um pouco mais de concentração, de qualidade, ou a Ponte acéfala em campo. Essa é a nossa expectativa. Será a Ponte, por exemplo, do jogo contra o Novo Horizontino e até em alguns momentos contra a Ferroviária, ou será aquela Ponte demente que vimos contra o Mirassol? Vamos ver. Isso vai definir o jogo. Muito mais a atitude da Ponte do que propriamente a do São Paulo. Quem vai dar as regras, ditar as normas e dar o ritmo ao jogo é a Ponte. O São Paulo vem para complicar e para tentar, lógico, sair de um momento também muito difícil, um momento até estranho pelo tamanho que é o São Paulo. Essa é a expectativa. Que tamanho que vai ser a Ponte? A Ponte pequenina,
que jogou em São Bernardo do Campo, ou a Ponte Gigante, que jogou Guerreira em Araraquara, CB. Beleza, daqui a pouco bola rolando, partida marcada para 6h30 da tarde, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo. E hoje, como já disse aí o Gleger Zorzin, o nosso ouvinte comentarista é o Ricardo Almeida. Ele foi sorteado no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, ganhou um rádio FM com faixa estendida e vai dividir com os comentaristas os comentários, as análises ao longo da partida de hoje, onde a Ponte vai enfrentar o São Paulo. Alô, Ricardo, um abraço para você, que prazer ter conosco aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Ricardo? Oi, Batista, tudo bem? Muito obrigado, boa noite para vocês aí. Um abraço aí para todos, para o Tigrão, para o Gleger, obrigado pelas palavras. Muita emoção, Batista, muita emoção. É a realização de um sonho, isso está acontecendo aqui comigo hoje. Você mora onde, Ricardo? Eu agora estou morando em Montemor, Batista, moro com meus pais aqui em Montemor. Ah, Montemor, puxa vida, conheço Montemor, tinha um amigo aí em Montemor, de vez em quando ia em churrasco na casa dele. Você, qual é a sua profissão? Eu sou técnico em química, Batista, trabalho numa indústria química. Puxa vida, técnico em química, então... Isso. Tem aí alguma coisa a ver com um Tigrão, né? O Tigrão, um período da vida dele foi técnico em química, acho que é isso, não sei se é o Tigrão ou o Edu Pinheiro. Mas você, Ricardo Almeida, está com uma expectativa positiva, você acha que a Ponte vence o São Paulo, qual que é o seu prognóstico? Ah, Batista, eu vejo um jogo muito difícil, complicado. O São Paulo não vem tão bem, mas é um time também forte, tem jogadores importantes. O que eu penso na Ponte é preparo físico que esteja melhor, né? A gente tem sentido um progresso já no jogo da Ferroviária, e o que eu espero hoje é um time mais bem preparado, ganhando a segunda bola, e essa é a expectativa de muita raça, e vamos torcer por uma vitória, né? Essa é a expectativa. 1-0 eu já estou feliz. É isso aí, Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista, vai conosco ao longo de toda a jornada esportiva. A Ponte enfrentando o São Paulo no Majestoso. Guarani jogou ontem, jogou e ganhou, chegando com o destaque do Guarani, Marcos Luiz do Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Alô, Batista, grande abraço pro amigo da jornada esportiva Bandeirantes. Guarani está reabilitado no campeonato, assumiu o segundo lugar no seu grupo, venceu o Novo Horizontino ontem no Jorge Ismael de Biasi. Técnico Daniel Paulista agora está mais aliviado. O time, após a partida, retornou para Campinas. Amanhã, reapresentação do elenco. Quarta-feira, fora de casa, compromisso contra o Novo Horizontino. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Guarani, portanto, vitória importante. Esperamos que a Ponte hoje também consiga a vitória. 6 pontos na sacola é o nosso desejo para o futebol de Campinas. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, mas meu grande amigo Batista, um abraço para você, amigão, a todos da equipe, um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Antes, porém, contudo, nosso ouvinte, comentarista hoje, Ricardo Almeida. Quando eu fiquei sabendo, pô, Ricardo, a Ponte teve o Ricardo Almeida. Teve, será que é ele? Aí, em conexão com o Stefan Campineiro, o Ricardo Almeida que a Ponte teve foi um lateral esquerdo, revelado na base, nasceu em Campinas, jogou na Ponte entre 91 e 96, sem grande destaque, e hoje Ricardo Almeida empresaria jogadores, hein? Não é o nosso ouvinte comentarista, a pessoa já perguntou, mas esse Ricardo Almeida aí é aquele? Não é aquele, mas o nosso querido ouvinte, vocês ouviram aí, ele mora em Montemor e é químico que nem o Tigrão, tá? Tigrão fez técnico em química. Depois ele fez direito, tá bom? Que nem o Tigrão. Bom, tem gente aqui reclamando, impossível entrar no Majestoso, todo jogo é a mesma coisa. A fila está imensamente grande, seu Edu. Quase que na estrada como é que é? Quase na entrada das sociais. É o final 3190, não colocou o nome aqui, né? Edu, boa noite, tô aqui no Majestoso, Nossa Senhora.
Posso abençoar a macaca querida? É o Laco, ao Laco, com Nossa Senhora e seja o que Deus quiser. Muito obrigado. Eu vou ficar longe, sofrendo quietinho. É o Marcel de Barão Geraldo. Marcel morava no Canadá, voltou pra cá, agora está em Barão Geraldo. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Olha, um detalhe interessante. Atenção, anote! Nos últimos 5 jogos do Majestoso, entre Ponte e São Paulo, os últimos 5, sabe o que aconteceu? Foi 1-0 para Ponte. Isso não altera o preço do dólar. Mas é interessante, porque eu marco no papel, entendeu? Tá tudo marcado aqui, você quer ver só? Ó, esse aqui é meu almaço só de Ponte e São Paulo, entendeu? Mas também tem um detalhe, só eu entendo. Ó. No dia 17 de maio de 2014, 1-0, gol de Renato Cajá, né? O goleiro era o Rogério Ceni. 2014. Aí 2016, 1-0, gol de Reinaldo. Reinaldo era o segundo jogo dele na Ponte, ele veio do São Paulo pra Ponte, e ele que marcou o gol, e aí deu entrevista, pô, no São Paulo eu sou injustiçado, me vaiaram, eu fui humilhado no São Paulo, brilhou na Ponte Reinaldo e voltou pro São Paulo, tá aí, hoje enfrenta a Ponte, se bem que no último encontro, foi no Morumbi, foi 2020, o São Paulo ganhou de 2-1 e o Reinaldo fez o gol na Ponte. Seguindo aqui, 2016, era Brasileirão, 1-0, gol de Cleison. Cleison, que veio do Ituano, depois da Ponte foi pro Corinthians. O Cleison está na Arábia Saudita e não marcava gol de jeito nenhum. Tava quase com 100 jogos pela Ponte e esse foi o segundo gol do Cleison nesse Ponte 1, São Paulo 0, 3 de julho de 2016. Em 2017, 1-0, gol de Luca, a primeira passagem dele, 1-0 sempre fazendo, tá? E nesse dia aqui, junho de 2016, o ingresso custou R$100. A Ponte disputava Brasileirão, além da oferta e da procura, tá vendo? Isso há 4 anos, R$100 para ver Ponte em São Paulo, tá bom? 2019, Ponte 1-0, gol de Hugo Cabral. Tão injustiçado por vocês aí, Hugo Cabral. Hugo Cabral que hoje brilha no Volta Redonda. O Tigrão meceu a lenha aqui no Hugo Cabral, injustamente. Tá aí os 5 jogos. Bom, é o seguinte, vamos lá. Paulistão ontem, Novo Horizontino 1, Guarani 2, Botafogo 0, Água Santa 2, quem diria, e Santo André 2, Ferroviária também 2, Júnior Todinho fez o primeiro do Santo André. Hoje pela manhã, Inter 2 e Mirassol também 2. Um detalhe, esse Ronaldo está impossível, hein? O Ronaldo marcou mais um gol pela Inter. O Ronaldo é artilheiro do Paulistão com 5 gols. Na Vila, vocês ouviram há pouco aí, Santos 2, Ituano 1, e nós teremos às 20h30 São Bernardo e Red Bull Bragantino. Rapidamente aqui, deixa eu ver se eu encontro a situação da Macaca no grupo dela. A Ponte está no grupo D de dado. Red Bull Bragantino vai jogar, é líder com 10. O Santos com a vitória foi a 9. A Ponte é terceira com 7, mas se vencer, retoma a segunda colocação. E o Santo André empatou, 6 pontos ganhos. São 2 de cada que se classificam. E na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes. Deixa eu ver, muda, a escala aqui muda muito, hein? Alexandre Almeida, Gil Kleber e Joelso Cardoso no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A cor
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Outra vez, toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Bandeirantes AM 1170 em FM 85.7, faixa estendida para Campinas e para Ribeirão Preto AM 1270 e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Bandeirantes. Times escalados e definidos. Escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor.
Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na ala direita, com a camisa de número 25, Kevin. Na zaga, 3, Thiago Lopes, 14, Léo Santos e 4, Fabrício. Na esquerda, com a 13, Jean Carlos. No meio-campo, 5, Leonaldi, 8, Wesley e 20, Fecim. No ataque, o artilheiro da Macaca com a camisa de número 9, Luca, e 11, Pedro Júnior. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Igor Vinhas, 25, Kevin, 3, Thiago Lopes, 14, Léo Santos e 4, Fabrício. 13 para Jean Carlos, 5, Leonaldi, 8, Wesley, 20, Fecim, 9, Luca, 11, Pedro Júnior. No banco, à disposição de Gilson Kleina: 12, Kaique França, 2, Norberto, 7, Moisés Ribeiro, 10, Matheus Jesus, 15, Marco Júnior, 16, Matheus Anjos, 18, João Pedro, 19, Josiel, 21, Pedrinho, 27, Fábio Sanches, 29, Ribamar e 95, André Luiz. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo também já está pronto e escalado pelo técnico Rogério Ceni, com camisa de número 93 no gol, Jandrei. Na direita, com a 2, Igor Vinícius. Na zaga, 5, Arboleda, 4, Diego Costa. E na esquerda, com a meia dúzia, Reinaldo. No meio-campo, 15, Gabriel, 21, Gabriel Sara e 25, Rodrigo Nestor. No ataque, 12, Alisson, 7, Rigoni e 23, Éder. Repetindo a escalação do tricolor: 93, Jandrei, 2, Igor Vinícius, 5, Arboleda, 4, Diego Costa, meia dúzia, Reinaldo. 25, Gabriel Nestor, 21, Gabriel Sara e 15, Gabriel. 12, Alisson, 7, Rigoni, 23, Éder. No banco, à disposição de Ceni: 1, Volpe, 9, Caleri, 10, Nicão, 13, Rafinha, 16, Léo, 17, Marquinhos, 22, Miranda, 26, Igor Gomes, 29, Pablo Maia, 31, Juan, 34, Wellington e 44, Toró. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito, o árbitro da partida, será Rafael Klaus. O assistente de número 1, Danilo Ricardo Simão Manes. E o assistente 2, Evandro de Melo Lima. No VAR, o árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, um jogo para a Ponte aí se firmar na competição. Vem de um ótimo resultado jogando em Araraquara. E a gente percebe na escalação que o Gilson mantém aí aquela formação com os 3 homens que jogam ali atrás, os zagueiros, né? A gente só precisa ver qual será o posicionamento do Léo Santos, que lá naquele jogo em Araraquara, pelo menos o primeiro tempo, fez ali uma espécie de primeiro volante, protegendo a primeira linha. É um jogador que tem essa característica. Eu gostei da apresentação do Léo no jogo em Araraquara, e o Gilson mantém o mesmo esquema, né? Tá aí o Thiagão junto com o Fabrício. Tá assim, claro, para você criar uma alternativa em alguns momentos do jogo para um 3-5-2, né? Adiantando um pouco mais os laterais, ali a proteção, ou até mesmo, quando pressionado, uma linha de 5 ali atrás na marcação, você traz os laterais para recompor. Então, várias alternativas táticas aí para o Gilson Kleina, que vai precisar muito para tentar surpreender o São Paulo. O São Paulo vive um momento horroroso na competição, mesmo vindo aí de um bom resultado, mas a gente sabe que é pressão total pro lado do tricolor. E a Ponte tem que fazer isso, botar pressão, adiantar as linhas, tá jogando em casa, vem de um bom resultado, é claro e óbvio que alguns jogadores ainda fora de forma, mas é uma estratégia legal, principalmente pro começo. É isso que eu faria. Acho que o Gilson é um cara inteligente, deve ter estudado muito esse time do São Paulo, e a expectativa é de um bom resultado. Estou torcendo para que a Macaca faça uma ótima apresentação. A Ponte tem oscilado demais aí no Campeonato Paulista. E tá aí um jogo para se firmar ainda mais. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Espera um jogo duro, Gleger, equilibradíssimo, mas onde a Ponte vai fazer os 3 zagueiros hoje, né?
Hoje ela vai sim começar o jogo com os 3 zagueiros. Você vai observar aí, ela começa com os 3 esperando o São Paulo. Ela vai fazer uma linha de 5 com os 3 zagueiros e os 2 beiradas, sem sair muito para o jogo. Vai esperar como é que o São Paulo vem, vai dar uma resfriada na fervura. Evidentemente que aí vai ter que jogar, porque tem a obrigação de quem joga em casa, obviamente, de também tomar a iniciativa e de propor o jogo. É isso que eu espero. Um jogo muito equilibrado. O São Paulo ganhou uma sobrevida aí da crise depois de ganhar do Santo André no último minuto, no meio de semana. A Ponte também ganhou um jogo sem brilho, mas muito importante em Araraquara. Então são 2 equipes, o São Paulo com 4 pontos e a Ponte com 7, que ainda buscam onde elas vão se posicionar dentro da tabela. Vão brigar para classificar ou vão apenas e tão somente tentar garantir a permanência para o ano que vem. A Ponte começa com cuidados o jogo. Você que está ouvindo a Bandeirantes, está vendo o jogo pela televisão, vai constatar e vai, obviamente, né, confirmar isso que nós estamos dizendo aqui. A Ponte não vai como louca, não vai tresloucadamente para cima do São Paulo. Claro que com o passar do jogo as coisas vão mudando, depois obviamente que o Gilson entender aquilo que o São Paulo vai fazer. Então é uma Ponte cautelosa, mesmo jogando em casa, com os 3 zagueiros postados. Não é 3-5-2, é 5-3-2. Esse é o esquema da Ponte e tomara que o time esteja minimamente comprometido com um negócio chamado dedicação dentro de campo. Algo que a gente vê num jogo, não vê no outro. Vimos em Araraquara, não vimos em São Bernardo, e assim será a partir do momento que a bola rolar, onde nós iremos constatar, né, como é que será o comportamento da Ponte. Tá tudo pronto no lendário, histórico Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Ponte Preta e São Paulo. E agora você, Ricardo Almeida, o nosso ouvinte comentarista, sorteado no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. E aí, qual que é a sua análise? O que você espera de Ponte Preta e São Paulo? Perdemos o contato aqui com o Ricardo Almeida. Daqui a pouco, assim que retomar, nós vamos conversar aqui com o Ricardo Almeida, que é o nosso ouvinte comentarista. Se você quiser também ser ouvinte comentarista, ouça o Esporte em Debate toda segunda-feira. Aliás, de segunda a sexta-feira, das 17 horas até as 19 horas e 30 minutos. E aí lá nós vamos dar a dica. Mas só para ir adiantando, uma das exigências é você ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. É entrar lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Assine a página, seja um seguidor e você vai, portanto, se credenciar, vai se candidatar a ser o ouvinte comentarista. Espero você na próxima segunda-feira, quando vamos sortear aquele que vai comentar junto com os comentaristas o jogo da próxima quarta-feira. Meio de semana, rodada, portanto, no meio de semana. Time da Ponte Preta vem todo de branco para enfrentar o São Paulo. O tricolor do Morumbi vem com seu uniforme tradicional, camisas riscadas em preto, vermelho e branco. E a Ponte, uma vez mais, vem toda de branco. O VAR, uma vez mais, estará em ação nesta partida. E quem está no VAR hoje é Thiago Duarte Peixoto. Árbitro é o Rafael Klaus. Os assistentes Danilo Ricardo Simon Manes e Evandro de Melo Lima. E o quarto árbitro, Matheus Delgado Candansan. E repito, o VAR, na cabine do VAR, Thiago Duarte Peixoto.
estará, portanto, apitando, né? Apitando e auxiliando o auxiliar. Auxiliando o árbitro de campo, o árbitro que estará, portanto, Tiago Duarte Peixoto na cabine do VAR. Ô Tigrão, você agora há pouco, o Ricardo Almeida, né, falou, ele vai participar já com a gente assim que reconectar, mas ele disse aqui que é químico, formado em química. Você que fez bioquímica, é isso, hein, Tigrão? Exatamente. Eu fiz técnico em bioquímica numa escola espetacular. Na época era verba federal, né? Uma escola federal. Nos anos 70, no Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado, Coticap, em Campinas. Hoje ETCAP virou estadual. Acredito que tenha caído muito o nível, mas eu fiz bioquímica. Na época era, Batista, o primeiro ano era básico, né? Bioquímica ou petroquímica ou química industrial. E eu acabei optando pelo curso de bioquímica e falei isso para o professor Marcos Garcia Costa, que outro dia tive o prazer de encontrar lá no Salão Nobre da Ponte. Pela beleza das aulas que ele dava, pelo prazer que a gente tinha de assistir, eu fui para fazer química industrial e acabei migrando para bioquímica. Mas coisas muito parecidas e uma estrutura maravilhosa. Bons tempos em que escolas públicas do Brasil tinham um nível altíssimo. CB. Vai começar o jogo dentro de instantes no estádio Moisés Tucarelli, temperatura alta 29 graus neste momento. Claro que na medida em que a noite vai chegando, a temperatura vai caindo, isso é muito bom, importante. Abraço para o Toninho, alô Toninho, tá desejando aqui boa transmissão, muito obrigado amigo. Forte abraço, uma vez mais conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é o Dia Internacional do Rádio. Então quero dedicar aqui essa transmissão para aqueles que amam o rádio assim como eu. E o rádio entrou na minha vida em 1970, por ocasião da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 70 foi importante demais, foi a primeira vez que se usou o cartão amarelo e vermelho, a primeira vez também que tivemos substituição, antes não podia substituir. Então foi uma Copa importante demais, né? A primeira Copa a ser transmitida pela televisão. E hoje eu quero homenagear no Dia Internacional do Rádio com a minha transmissão. Também a Copa de 70, 1970 foi quando eu comecei a acompanhar futebol e quando eu me apaixonei pelo rádio por causa da Copa de 70. Assistia na cerca de balaústra de uma casa lá, a única televisão no bairro. A casa, o dono da casa deixava a porta aberta e eu recorria ao rádio. Ouvia muito a rádio Pai Querer de Londrina. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. O jogo, o time da Macaca vai atrás da vitória, vem de uma grande vitória contra a Ferroviária em Araraquara, placar de 2-1 e hoje precisa vencer a equipe do São Paulo para ficar mais próxima da permanência. Esse é o primeiro objetivo, a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Vem embora o time do São Paulo, a primeira batida vai embora para fora, pela linha de fundo, saiu
Time do São Paulo toma a iniciativa da partida, a iniciativa do jogo, vai embora pela linha de fundo, saiu, escanteio para o São Paulo bater. Foi um chute forte, a bola acabou explodindo no defensor da Macaca, a bola ia caindo dentro do gol, só que o Igor Vinhas levantou, deu uma conferida e ela foi na rede, só que do lado de fora. Primeiro escanteio do jogo é para o São Paulo. Escanteio para o time do São Paulo bater lá pela direita. Vai para a bola, vai tomando posição para fazer a cobrança. Autorizado o Igor, pé canhoto, levantou direto e vai embora. Para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Um escanteio muito forte, cobrado pelo Reinaldo, camisa meia dúzia, que já passou pela Ponte Preta. Pertencia ao São Paulo, veio por empréstimo e está de volta ao tricolor do Morumbi. Cobrança de escanteio muito forte. Ele bateu lá da direita, a bola saiu na esquerda, tiro de meta para o Vinhas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bola recuada, veio lá atrás, tentando a passagem, o time do São Paulo, levantamento lá na defesa no campo de retaguarda, sai jogando o time Ponte Pretano no campo intermediário. Placar de 0-0, comecinho da partida no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta correndo atrás de uma grande vitória. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura, que você encontra a linha Labastide de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina o time do São Paulo, vem pela direita no campo de defesa. Tentando a passagem, Gabriel, ele bate de perto a canhota, levanta o jogo pelo setor esquerdo, vem pelo lado canhoto. Tentando a passagem, Reinaldo, ele solta o jogo, a bola recuada, vem para o campo de defesa, Diego Costa, recua ainda mais, a bola sobra lá atrás com o Jandrei. Ele bate, levanta de perto à direita, a bola aberta no campo de ataque, a bola muito comprida para Éder pela esquerda, vai para fora, para a linha lateral, em arremesso no campo de defesa pela direita para o time da Macaca bater. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Olha a recuada, Diego Costa trabalha na peça de defesa, soltando o jogo lá atrás no campo defensivo, vem a Arboleda, virando pela direita, se mete Igor Vinícius para fazer o passe, vem aberto lá pela ponta direita, escapa o time do São Paulo, tenta a passagem, bola lançada, partiu, Alisson tentou o cruzamento, vai embora para fora pela linha de fundo, Igor Vinícius tentou um cruzamento, não conseguiu. A bola saiu em tiro de meta para a Macaca bater. Igor Vinícius é outro jogador do São Paulo que já defendeu a Ponte Preta. Foi em 2018, na época veio por empréstimo do Ituano, jogou na Macaca e depois se transferiu para o São Paulo. Tentou a linha de fundo, foi bloqueado, melhor para a Macaca. Igor Vinhas vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, quase 5 minutos da etapa inicial. Vem para a bola, para a cobrança de arremesso lateral pela esquerda, o time da Macaca com Jean Carlos. Hoje ganhando, portanto, a camisa titular do time da Macaca. Pela esquerda para colocar a bola em movimento no campo de ataque. Time da Macaca vem de vitória contra a Ferroviária e precisando da vitória contra a equipe do São Paulo. Vai para cima, Macaca. Vai para cima, Ponte Preta. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. É onde você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Bola dominada pelo lado esquerdo, tenta a passagem, Jean Carlos. A recua, toca o jogo lá atrás no campo de defesa. Olha a recuada, vem lá atrás do campo defensivo para Fabrício para dominar. Ele toca, recua, vem para Thiago Lopes. Ele pisa na bola, arruma para fazer o passe. Ele volta lá pelo setor esquerdo. 0-0, ninguém mexe no marcador. Até aqui o time da Ponte toca na lateral pelo setor esquerdo. Gira o corpo em cima da marcação, tenta a passagem pela esquerda, vem por dentro. Chegou, o árbitro parou, marcou uma falta. No círculo central, a falta. Reclama Luca, falta para o time da Macaca. Vem Thiago Lopes.
Ele domina, tentando a passagem no campo defensivo. Recolhe, domina. Ultrapassa a linha da metade do campo. Leonaldo está pedindo lançamento. Passe errado. Retoma lá atrás a Arboleda. Domina no campo de defesa, tentando a passagem. Diego Costa gira o corpo, rola, toca, recua. Chama lá atrás, vem no campo defensivo, tentando a passagem. O time do São Paulo se manda pela direita. Igor Vinícius. Ele arranca, recolhe, ultrapassa a linha da metade do campo. Tenta a passagem, vai em cima da marcação. Prefere o recuo. Toca atrás. Domina, tentando a passagem. O time do São Paulo fica difícil, não consegue, perdeu. Domina, partiu, Luca, arranca em cima da marcação. Chega, tira. Volta com o time do São Paulo, domina pela direita Igor Vinícius e a bola foi recuada lá atrás no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, São Paulo 0. Há pouco, hein? Terminou na Vila Santos 2, Ituano 1. Alô, Charutinho do Parque São Quirino e o seu papai lá no Jardim Durinha, o Salvador Martins, curtindo a Bandeirantes. Seu Salvador, muito obrigado, hein? Segura o Charutinho, o Davilson Lucas da Vila Boa Vista, o Odirley, que não é aquele, Odirley do Ouro Verde, diz que vai ser 2-0 Ponte. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista. Começo da partida, placar de 0-0. Tá achando o que do jogo, Ricardo Almeida? Perdemos o contato com o nosso ouvinte comentarista. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Começo do jogo, como que começam Ponte Preta e São Paulo? São Paulo começou mais assanhado, né, Batista? Começou indo para cima, já criou 2 situações, mas nada que pudesse assim criar um nível de preocupação maior para a Ponte. Claro que pelo fato do jogo ser em Campinas, era esperado que a Ponte, né, fizesse o jogo de proposição, ou seja, que tomasse a iniciativa. Na verdade, o São Paulo está muito à vontade, a Ponte vai esperar mesmo, era uma estratégia. Já vai o São Paulo de novo, né? Vai de novo, acabou saindo a bola, eu narro aqui agora aquilo que estou vendo. E a iniciativa está sendo do São Paulo. Mas a Ponte planejou dessa forma. A Ponte planejou. Ela vai tentar levar aí até 20, 25 minutos o jogo dentro desse panorama. Mesmo o São Paulo aparentemente dominando a partida. Aparentemente, né? Tem mais posse de bola, tem a iniciativa. Mas a Ponte, ela faz um jogo planejado. Ela faz um jogo de espera, ela faz um jogo de aquietar as coisas, de organização, de tentar se assentar em campo. E aí, evidentemente, que no momento em que o São Paulo se desgastar um pouquinho, talvez até o Gilson possa mudar o posicionamento. Possa mudar e trazer um pouquinho, né, o Thiago Lopes, ou principalmente o Léo Santos, que tem esse cacuete de segundo volante, possa tentar trazer um pouco mais à frente. Mas nesse momento o São Paulo manda no jogo. Manda sem criar. Manda com o domínio da posse da bola, mas com imensas dificuldades para tentar penetrar no esquema armado pelo Gilson Kleina, que sabe, evidentemente, que o São Paulo tem mais valores individuais, que o São Paulo tem mais time, que o São Paulo tem mais repertório, que o São Paulo tem um negócio chamado orçamento, né?
Então a Ponte humildemente espera. E até agora está se dando bem. Ela aparentemente está dominada. Mas também sem ter impedimento. Nada, absolutamente nada. E até agora tem ameaçado um pouco mais forte, um pouco mais aguda. O goleiro Igor Vinhas. Tá respirando aí, Batista? Gleger Zorzin, pra você, Gleger, comecinho da partida, placar de 0-0, Gleger. Olha, Batista, eu tô gostando do posicionamento, principalmente defensivo da Ponte, né? Tá bem posicionado ali os 3 zagueiros, a gente percebe a recomposição dos laterais, tô gostando. Acho que esse é o caminho. É claro que a Ponte precisa agredir um pouco mais, tá jogando em casa, soltar um pouco mais os laterais, aproximação dos volantes, mas tô gostando do que eu tô vendo. E o nosso Ricardo Almeida, ouvinte comentarista, já reconectado aqui para você, Ricardo Almeida, comecinho da partida, placar de 0-0, Ricardo. Ô, Batista, é isso que eu vejo também, a Ponte um pouco mais atrás, né, só esperando o São Paulo. O que preocupa um pouco é o time muito atrás e começar o sufoco, né? Mas eu acho que a Ponte tá meio que esperando para dar o bote. Falta um pouco aquele meia pensante que tem para puxar essa jogada. Mas eu acho que é isso. A Ponte está esperando para dar o bote. Espero que ele venha logo. É isso aí, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. O time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vem embora o time do São Paulo pela direita, tentando levar em cima da marcação. Recolhe, tenta levar na perna direita. Ficou difícil, vem pra bola, ajeita Reinaldo, partiu, levou levantamento, bola cruzada no desvio, vai embora pra fora pela linha de fundo, em tiro de meta pra Macaca bater. Placar de 0-0, a Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram. Vem embora o time do São Paulo, pela direita o cruzamento na área, chega lá atrás para tirar, afasta a retaguarda da Macaca em cobrança de arremesso lateral pela direita. Cruzamento do Alisson, chegou Thiago Lopes tirando, é arremesso pela direita, vem o time do São Paulo com Igor Vinícius para fazer a reposição. Autorizado, vai usar a força do braço lá pela direita. Vai para a bola lateral do São Paulo, se fecha o time da Ponte. Levantou, tocou a bola pela direita, voltou. Lançamento se manda, tentando a passagem. Cruzamento de Alisson, passa por toda a extensão, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca bater, Antônio Lupi. Cruzamento forte, mais um cruzamento pelo Igor Vinícius pelo lado direito. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta cobrado curtinho pelo Igor Vinhas. Sai jogando lá atrás o time da Macaca no campo de defesa. Jean Carlos, ele toca, solta o jogo pela meia canhota. Luca não conseguiu dominar, acabou cometendo uma falta. O árbitro paralisa e marca. É falta. Falta no campo de ataque do time do São Paulo. Falta pela direita. Igor Vinícius foi seguro pela camisa. O árbitro viu, paralisou, marcou. São Paulo tem pressa, cobra. Se manda pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola Diego Costa para fazer o passe. Reinaldo já se apresenta, vem para a lateral. Domina soltando pela esquerda. Levantamento, a bola cruzada na boca do gol. Passa, vai embora. Houve um desvio. Cruzamento venenoso, perigoso. Lá da esquerda, o desvio vai embora pela linha de fundo, saiu. Escanteio para o São Paulo bater. E o escanteio foi gerado depois de um cruzamento do camisa número 25, Rodrigo Nestor. A bola passou pelo Rigoni, só que teve um leve desvio na zaga do São Paulo. É escanteio para a equipe do Tricolor. Reinaldo na bola. Reinaldo partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu Diego Costa, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo. O último toque do São Paulo é tiro de meta para Macaca bater. E o cruzamento do Reinaldo, a bola pegou por último no Éder, atacante que ganha a oportunidade no time do São Paulo depois de um longo período. A última vez que ele foi titular em uma partida do Tricolor foi no dia 3 de outubro, Campeonato Brasileiro da Série A contra a Chapecoense. Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Cor Bela.
E o São Paulo sai jogando lá atrás do campo de defesa. Estamos com 16 minutos passados da etapa primeira. Passe errado. Retoma o time Ponte Pretano. Se manda. Fez assim. Vai embora. Fez a finta. Vem por dentro. Meteu o pé canhoto. Levantou para Luca. Luca tocou na frente. Escapa. Vem Pedro Júnior. A bola vai embora. Vai embora para fora pela linha de fundo, mas houve um desvio. É escanteio para Macaca bater. Eu não sei se o árbitro vai pegar o desvio na finalização do camisa número 20 do 11, o Pedro Júnior. Deixa eu pegar aqui de perto porque parece que ele deu tiro de meta. Deu tiro de meta a favor da equipe do São Paulo. Não viu desvio na zaga do tricolor. Quem vai para a cobrança é o camisa 93, Jandrei. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, quase 17 da etapa primeira de jogo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Ponte Preta 0, São Paulo 0. Olha, pela manhã, Inter de Limeira 2, Mirassol 2. Há pouco terminou aí na Vila Santos 2, Ituano 1. Um abraço pro André Luiz, o repórter feliz. O Tchê, taxista sempre secando a macaco, o Tchê. Segura, Tchê. O Renato Jardim Olina, lá de Jaguariúna, muito obrigado. O Mariano de Valinhos. Ó, e tem um ouvinte aqui, final 3190, não colocou o nome. Sabe que hora que ele chegou na fila? Não. 17h10. Faz 1h40 minutos. Mandou as fotos, as filas enormes para entrar no Majestoso, hein? Muito obrigado aqui, o final 3190. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. Domina, vem o time do São Paulo pela esquerda, tentando levar. Alisson recua, toca o jogo lá atrás. Se manda a Arboleda pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, rolando na lateral para Igor Vinícius. Ele pisa na bola, arruma, tenta levar, volta a bola para Arboleda. Recolhe, domina, tocando na frente para Rodrigo Nestor, abriu na lateral, vem para Igor Vinícius. Ele pisa na bola, chega a marcação de Leonaldi, é obrigado a recuar, vem para Arboleda. Arboleda domina, devolve a bola pela direita. Cima tentando a passagem, Igor Vinícius vem para a bola, recua, Arboleda domina. Pisa, vai em cima da risca da metade do campo para fazer o passe, desistiu e recuou. Toca lá atrás para Jandrei. Sai jogando o time do São Paulo com o goleiro no campo defensivo, usando os pés para fazer o passe. Bola curta para Arboleda. Ele recolhe, chega a marcação, Luca está lá na frente, recua, chamou Jandrei. Devolve a bola para a Arboleda, fica apertado. Luca em cima dele, dá o toque por baixo, a bola vai para a linha lateral e o Arboleda está caído, se contorcendo em dores, ali como uma cobra mal matada que tomou uma paulada na cabeça. Também não foi para tudo isso não, hein? A chegada do Luca, hein, Lupi? Eu também acho que o Arboleda faz ali uma certa cena. Ele que tá com o cabelo platinado, o Arboleda, o árbitro conversa com o Luca fala que não teve tanta intensidade como o Arboleda reclama. Jogo tá parado e o Rogério Ceni aproveita para conversar com o Alisson, atacante da equipe do São Paulo. E o nosso ouvinte comentarista Ricardo Almeida, placar de 0-0. Tá achando o que do jogo, hein, Ricardo? Batista, eu não gosto da Ponte, não. Muito atrás, meio campo do São Paulo tá ocupando. Acho que a Ponte precisa de alguém para puxar essa bola. O Leonardo talvez seja melhor para isso. Ele tem velocidade, sabe sair jogando, mas a bola não tá chegando. O São Paulo tá fazendo essa blitz sem muito perigo, mas já a coisa pode ficar feia. Então, a Ponte precisa mudar um pouco essa postura. Alguém tem que puxar essa bola do meio para fazer essa ligação com o ataque aí. Eu tô sentindo falta disso. Placar de 0-0, até aqui ninguém mexeu no marcador. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O Wesley fica marcado lá atrás, sai jogando errado. Domina o time do São Paulo, vem por dentro, tentando levar Gabriel Sara. Voltou Igor Vinícius, dominou o pé direito.
direito, levantou, mal levantamento, foi embora. Mandou pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta pra Macaca bater. Eu não tive acesso à concentração do São Paulo, mas eles comeram algo que acabou deixando todos os atletas muito forte. Até porque todos os cruzamentos foram errados, tanto pelo Reinaldo quanto pelo Igor Vinícius. Cruzamentos muito fortes. Melhor para a defesa da Ponte Preta. 0-0. 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time da Macaca vem com o Thiago Lopes. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Ele tá empolgado, hein? Deve ter. O Lupe, pelo jeito, comeu umas 2 latas de espinafre do Popeye. E o Toninho, que é nosso ouvinte de longa data, que gosta de ouvir o jogo pelo rádio, tá dizendo assim: o Tigrão está constipado? O Tigrão está constipado. A noite foi longa, Toninho. Domina o Wesley dentro do círculo central. Recua, vem Jean Carlos. Ele trabalha, bate de perna direita. Olha a ponte, levantamento na área para Pedro Júnior. Sai lá atrás Igor Vinha, sai lá atrás Jandrei. Pega firme o goleiro do São Paulo. Vai sair jogando lá atrás. Faz o lançamento de bola para Reinaldo. Marcação em cima do Reinaldo. Ele tira, chega Kevin na marcação. Lançamento errado. A ponte tira, joga para fora, para a linha lateral. Chegou tirando lá atrás Fabrício, é arremesso lateral. Reinaldo vai cobrar para o time do Tricolor do Morumbi. Vai para a bola, tomando posição pela esquerda, o lateral canhoto que já jogou na Ponte Preta. Autorizado. Demora muito, fica ali exatamente próximo do Rogério Ceni, que é o técnico do São Paulo. Lançou na frente pela esquerda, fecha no setor Kevin. A bola vai para a linha lateral, a bola está no campo de defesa da Ponte Preta, campo de ataque do São Paulo. Reinaldo na cobrança de arremesso. Vem para a bola dominando o Rigoni. Ele atravessa a bola da esquerda para a direita para Igor Vinícius. Lançou na entrada na grande área, tira lá atrás, afasta Thiago Lopes, a bola volta, Arboleda domina para o time do São Paulo, aluga o campo de ataque, bola aberta pela direita para Igor Vinícius, ele pisa na bola, arruma, solta para Gabriel, obrigado a recuar, está cercado, vem para Arboleda, dominando lá atrás na metade da zaga central, entregando para Diego Costa, ele recebe, domina, ajeita, tenta levar, fica indeciso quanto lançar ou recuar, acaba recuando para Jandrei. Jandrei, o goleiro, sai fora da sua área de meta, da sua área de confinamento, dominando a bola com os pés. Lançamento errado do Jandrei. Chegou, dominou na primeira, depois escorregou, caiu, não conseguiu levar o Leonaldi, já retoma, vem para o jogo dominando, tentando a passagem, Alisson, bola aberta lá pela direita, Igor Vinícius, vem para a bola para o cruzamento, olha o São Paulo no ataque, lançamento lá na frente, dominou, ajeitou, Alisson, recua, vem para a bola, Diego Costa dominando e soltando pela direita para a Arboleda, abriu na lateral para Igor Vinícius, a marcação chega, ele consegue levar, escapou, é liso, na perna da direita, preparou o passe, lançou no fundo do campo, Alisson vai para lá, a marcação chega lá pela esquerda, Jean Carlos, bola recuada para Igor Vinícius, domina entregando para Gabriel Sara, recebe pela meia direita, solta o jogo pela esquerda no campo de ataque, tenta levar em cima da marcação, não consegue, chega Diego Costa para recuar na fogueira para o Arboleda, ele vem com pernas enormes, chegou na carreira para recuar, buscou o apoio, o auxílio do Jandrei. A bola voltou para o Arboleda, ele toca para fora, para a linha lateral, tem pressa, a ponte cobra. Vem Pedro Júnior, penetrou, vai para a área, pênalti! Penalidade máxima, lançamento na velocidade, na área, Pedro Júnior balançou o corpo, tentou a escapada e olha, valeu muito o Kevin, teve presença de espírito, fez a cobrança de arremesso lateral, lançou na área e o Jandrei veio por baixo, veio nas pernas do Pedro Júnior. Caiu Pedro Júnior, é pênalti para a Ponte Preta, Antônio Lupi. Também teve um fator positivo de um componente que não está nem no São Paulo e nem na Ponte Preta, o Gandula. Ele foi muito ligeiro, jogou a bola rápido para o Kevin, que cobrou o lateral. A defesa da Ponte do São Paulo parou. O Pedro Júnior driblou o Jandrei e foi derrubado pelo goleiro do São Paulo. É pênalti para a Caca, que pode abrir o placar no Moisés Lucarelli. Já tem gente do Chelsea tentando levar esse Gandula. E para você, Gleger, alguma dúvida no pênalti aí para Ponte Preta? Não, Batista, para mim pênalti claro.
Pênalti, claro. Foi tocado ali o Pedro Júnior, acerta o árbitro. Pênalti para Ponte Preta bater, momento de grande expectativa. Estádio Moisés Lucarelli. Vamos para a batida na marca de 25 minutos, quase 26 da etapa primeira. Luca, ele toma posição para fazer a cobrança. Coloca, vai colocando a bola na marca da Cal. 24 minutos passados da primeira etapa. Placar de 0-0. Autorizado. Luca arma a perna direita para a batida, artilheiro da Ponte Preta, 4 gols do Campeonato Paulista, mãos na cintura, vai para a bola, para a cobrança, 9 nas costas, a Ponte Preta que neste primeiro tempo ataca contra o gol da linha do trem. Luca não sai da área, toma distância para fazer a cobrança, arma a perna direita, vai para a bola, Luca está autorizado. Momento de grande expectativa no estádio Moisés Lucarelli. A torcida atenta. O meu coração está pedindo gol. Um sentimento de confiança toma conta do corpo do Luca. Luca não sai da área. Autorizado. Vai pra bola lentamente. Pé direito, bateu, é gol. Gol, gol, gol. Na marca de 27 minutos passados, primeiro tempo, Luca partiu com enorme confiança e deslocou o goleiro Jandrei, bateu no canto baixo esquerdo e o Jandrei pulou do outro lado, a bola bateu no fundo do gol e fez Luca, o artilheiro, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta. Luca saiu fazendo L mais uma vez. Luca, 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 camisa 9. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, arrepia da pele até o osso e a torcida vibra, vibra da pele até o osso no Majestoso. Ponte Preta 1, São Paulo 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Luca, artilheiro da Ponte Preta, bateu o pênalti com raiva. Teve calma na hora de correr até a bola, só que na hora que acertou, em cheio, no meio do gol, sem chances pro Jandrei. Luca faz o L, a torcida da Macaca faz o L e explode no Moisés Lucarelli. Tá no placar do Majestoso, Ponte 1, São Paulo 0. Ricardo Almeida, o nosso ouvinte comentarista. E aí, Ricardo, vibrou muito aí com o gol do seu time? Muito, Batista, muito mesmo. Que bela jogada, mas muito esperto a cobrança lateral do Kevin. Então matou a defesa do São Paulo e o Luca não tem erro, né? Bola na rede. Muito contente aqui, agora é só ampliar e não ficar muito atrás. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta na frente, gol de Luca, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Edu Pinheiro. Olha o Luca que passou 2017, somando tudo, agora 29 gols em 68 jogos. E um detalhe, o Luca é artilheiro do Campeonato Paulista com 5 gols ao lado do Ronaldo da Inter. O Ronaldo que marcou um gol de cedo lá em Limeira contra o Mirassol no 2-2, Inter e Mirassol. Um abraço pro Vitor Patiri, tá no Majestoso, sabe falando de quem? Do Totó. Olha o sorriso dele aqui, mandando uma foto, Patiri e Totó, grande dupla lá no Majestoso, hein? E o Rodrigo, que chegou 17h10 na fila, agora foi informado que não tem mais ingresso. Todo esse tempo na fila, muita desorganização para entrar no Majestoso, hein, Batistão? Placar de 1-0, o time do São Paulo tem a posse de bola e a Ponte vai vencendo o jogo. Vem Reinaldo, dominou, partiu pela lateral, vai para cima da marcação, vai na linha de fundo, chega fechando na marcação Kevin. Vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de defesa para a Macaca bater. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. A Ponte vencendo 1-0, o placar até aqui é merecido. Batista, a Ponte não tinha ido ainda, aí a gente tem que louvar aí, dar muito crédito à vivacidade, à qualidade da batida do lateral. Claro, com presença de espírito, né, por parte do Kevin. Olha o São Paulo, Batista. São Paulo, Reinaldo, pé canhoto, bateu pro gol, tocou no paredão Ponte Pretano, a bola volta outra vez com o São Paulo, domina no campo de ataque, Gabriel virando o jogo, Igor Vinícius preparou, engatilhou, rolou por dentro, Gabriel Sara, outra vez para Igor Vinícius, cruzou na área, chega Fabrício, rasga firme, tira, mandou para fora, para a linha lateral em arremesso pela direita, arremesso para o São Paulo, vem para a bola para fazer a reposição, tomando posição Igor Vinícius lá pela direita, coloca a bola em movimento, o São Paulo ataca pela direita, se fecha o time da Ponte na entrada da área, a bola vem por dentro, Gabriel tentando a passagem, abriu para Reinaldo, passe de calcanhar, Simara tentou levar o Alisson em cima da marcação, a bola bateu na defesa, voltou Rodrigo Nestor, recolheu, abriu pela direita, vem para a bola, preparou a batida, Gabriel Sara, recolhe e gira o jogo, tocando para Rodrigo Nestor, pouco mais atrás vem para Gabriel, abriu pela esquerda no campo de ataque para Reinaldo, ele não cruza, preferiu fazer o passe por dentro, São Paulo toca, vem Diego Costa, pela meia direita para Arboleda, os dois zagueiros estão no campo de ataque, é ofensivo neste momento o São Paulo, tocando na frente, vem Gabriel, recolheu o rigor e bateu em cima da marcação, a bola voltou, pé canhoto, uma bomba, Palma, Igor Vinícius, Igor Vinhas, a batida de fora da área, uma cacetada de perto da canhota, exigiu uma grande defesa do Igor Vinhas com o braço direito, conseguiu fazer a defesa do Igor Vinhas. Gleger Zorzin, você que é o especialista, conceito e definição, diz aí, Gleger. Especialista e criterioso, né, este ano. Foi uma bela defesa, né? Aliás, o Igor Vinhas tá começando a se firmar, né, Batista? Teve um momento de oscilação aí no início, mas vem se firmando, foi bem na última partida. E o conceito dessa defesa aí, 7,75. 7,75 não é defesaça. Respeito, mas não concordo de novo. Pelo regulamento, defesaça é a partir de 8. Pô, o cara fez um milagre, ele dá 7,75. Quem não concorda, pega o regulamento aí, por gentileza. Ah, regulamento, você só dá 7,5, pô. É isso aí, chute do Gabriel Sara e a defesa de Igor Vinhas. Domina, vem pro jogo Diego Costa, recolhe fazendo passe para Reinaldo, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da defesa na Macaca. Igor Vinícius pegou, levantou na área, subiu Kevin, afasta a bola, volta pela meia direita, Gabriel dominou, rolou para Igor Vinícius, ele volta a bola pela meia direita para Gabriel, meteu o pé direito, lançou do outro lado pela lateral da grande área para Reinaldo, pé direito, bateu, não é o bom.
Bateu com o pé direito, bateu torto, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. O chute foi do Reinaldo, lateral esquerdo. Ele viu que tinha espaço, só que na hora da finalização pegou muito mal na bola. A torcida da Ponte Preta marca presente em bom número no Moisés Lucarelli e a Macaca vai vencendo 1-0. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 36. Primeiro tempo, a Ponte vai seguindo, vencendo a partida 1-0, diz aí Tigrão. Fechadíssima atrás, consciente da sua limitação, a Ponte foi uma vez e fez. E louve-se aí a velocidade da batida, né, do lateral por parte do Kevin e a velocidade do Pedro Júnior, que, quando recebeu a bola, já dominou e partiu para cima do Jandrei, que perdeu o tempo da bola. O Pedro Júnior deu um tapa na frente e o Jandrei acertou só a perna dele. Pênalti absolutamente caracterizado. Agora, não dá para segurar essa pressão, né, Batista? Não dá. O São Paulo joga praticamente 95% do tempo no campo da Ponte. E aí eu tô me lembrando agora aqui de Palmeiras e Chelsea ontem. Não dá para ficar com essa postura. A Ponte tem que sair um pouquinho, tá trazendo o São Paulo tem os seus problemas, não tem muita facilidade para penetrar, mas a Ponte tá muito atrás. Ela tem que de vez em quando dar uma espetada, tirar o São Paulo de cima da sua defesa, porque do contrário, daqui a pouco o tricolor empata o jogo. Placar de 1-0, gol de Luca. Luca chegou ao 5º gol no Campeonato Paulista, um dos artilheiros do Paulistão 2022. Vem pra bola o time do São Paulo lá pela direita. Daqui a pouco um intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Domina o time do São Paulo, mas a Ponte é firme na marcação. Chegou Jean Carlos. Afasta, vai pra fora, pra linha lateral. Igor Vinícius vai cobrar o arremesso para o tricolor pela direita. Autorizado, repõe a bola em movimento. Arboleda soltando o jogo no campo de ataque. 1-0, o time da Macaca vencendo. Vem pela meia direita no campo de ataque. Gabriel rola o jogo, toca pela direita. Alisson tocou para Igor Vinícius, levou para a linha de fundo, tentou girar, caiu Wesley. Chega na marcação, toma, tira, lança, bate de perna direita no campo de ataque para Pedro Júnior. É para correr. A Arboleda chega para recuar. Recuando e tocando lá atrás para Jandrei. Ele sai dominando, entregando, soltando para Diego Costa. Tabela com Gabriel por dentro. Volta para Diego Costa. Ele faz o lançamento, abrindo o jogo lá pela ponta direita no campo de ataque. Vem embora. Domina Igor Vinícius. Passa pela marcação. Levantamento. A bola cruzada. Afasta e tira. Igor Vinhas. Vai embora para fora pela linha de fundo, fez uma defesa de manchete, cruzamento lá da direita, novamente o Gabriel Sara, canhota na bola, Igor Vinhas defendeu. E a bola foi embora pela linha de fundo, escanteio para o São Paulo bater. Foi na bola de segurança, porque a bola tinha como destino a linha de fundo. Tem escanteio o São Paulo. Escanteio cobrado na área, subiu Igor Vinhas. Vem de soco com os punhos cerrados para afastar. Recebe lá à direita, Gabriel faz o lançamento da direita para a esquerda na inversão da jogada. Vem com o Alisson. Ele domina batendo rasteirinho, entregando para Reinaldo. Rolou pela lateral da grande área. Enganou a marcação, dominou. Partiu Gabriel Sara, gira o corpo, tenta a saída, não consegue, a Ponte retoma. E vem Fecim, domina, tenta levar, a marcação chega e aperta, ele não consegue se safar. A bola sai e vai para fora, para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso, já cobra o time do São Paulo, tem pressa. Bola com Arboleda, ele domina soltando para Gabriel, abriu na lateral do campo de ataque, vem beiradeando o campo. Reinaldo, tabela por dentro.
dentro. São Paulo tem a posse de bola, vai pra ponta pela esquerda. Alisson meteu o pé direito, lançou na área. Chega lá atrás, Igor Vinhas. Saiu e pega firme. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Agora há pouco a defesa do Igor Vinhas, Gleger. Eu não sou muito fã desse tipo de defesa, Batista. Quando você faz essa manchete aí, normalmente você não tá com o corpo atrás da bola. E eu digo isso porque eu já tomei diversos gols tentando fazer isso e acabei me complicando. Mas foi uma defesa, como disse o Lupe, de segurança, conceito 7.25. 7.25. Cara chato, rapaz. Não, é defesaça. Ele tomava aqueles frangão dele, agora ele fala 7,25. E vem a ponte, domina, Lucas se manda no campo de ataque, tentou o cruzamento, Diego Costa chegou para tirar, tirou, mas quando tirou, a bola já havia transposto a linha de fundo. Saiu em escanteio, é pela direita, escanteio para Macaca bater. Não tem pressa nenhuma o Kevin, camisa número 25, lateral direito, que se posiciona para a batida do escanteio. Fabrício, Thiago Lopes e também o Léo Santos, os grandalhões dentro da área. Escanteio, bola cobrada, vem para a área, Leonaldi, bate de perna direita, manda torto, vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E o Jandrei paga geral para a defesa do São Paulo, pede um posicionamento melhor. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo, mais um tiro de meta curto do camisa número 93, Jandrei, que ganha por enquanto a preferência da meta titular do São Paulo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0, gol de Luca. A Ponte vai vencendo a partida no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, um intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Ricardo Almeida é o nosso ouvinte comentarista. Está conosco nesta jornada esportiva, opinando sobre a vitória da Macaca até aqui. E aí, Ricardo? Fala, Batista, torcendo muito para acabar esse primeiro tempo, porque a Ponte está realmente muito atrás ainda. O São Paulo deve estar com acho que 80% de posse de bola. Então vamos ver se o Clênio no intervalo consegue dar uma ajeitada nesse time. O Wendel precisa aparecer um pouco mais nesse meio, está muito escondido. E é isso, vamos ver se acaba logo o primeiro tempo aí para a Ponte virar esse jogo ganhando. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Olha, e o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas, senhor Batista, muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopensas.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 1-0, 43 minutos passados do primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo daqui a pouco e a Ponte Preta vai vencendo a partida, mas vai tomando um calor do time do São Paulo. Domina o time do São Paulo, vem com Alisson, pé direito, bateu, chega bem lá atrás, afasta, tira defensiva da Macaca, Thiago Lopes, subiu de cabeça, tira, voltou com o Reinaldo, São Paulo ataca quase na entrada da grande área, faz a tabela, pé canhoto, bateu a bola desviada, vai embora para fora pela linha de fundo, tocou em Thiago Lopes, subiu, saiu, é escanteio para o São Paulo bater. Mais um escanteio para o São Paulo, que pressiona a Macaca no finalzinho do primeiro tempo. Tem escanteio São Paulo. Escanteio para o time do São Paulo com o Reinaldo. Ele bate de pé trocado, escanteio lá pela direita. Auto
autorizado. Zagueirada do São Paulo na área. Reinaldo pé canhoto, levantou. Chegou Diego Costa para tocar. Desviada a bola na defesa. Tirou Fabrício, volta. São Paulo domina lá pela direita. Reinaldo tentou levar, mas o Bandeira já estava apontando a posição irregular. Ou marcou a falta, hein, Lupe? Marcou a falta. Se não me engano, acho que ele vai rever o árbitro de vídeo, porque teve um toque que os jogadores do São Paulo ficaram pedindo o braço dentro da área da Ponte Preta. Perfeito. Mais 1 minuto de acréscimo. 1 minuto, o árbitro está pedindo calma. Jogadores da Ponte vão conversar com o árbitro. Lance extremamente duvidoso. Uma bola chutada pelo Diego Costa e teria tocado no braço do Thiago Lopes. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo, lance revisado pelo VAR e desta forma, portanto, não houve nada. A bola pegou no peito do Thiago Lopes e não no braço. No peito. Placar de 1 para Ponte Preta, gol de Lucas, 0 para o São Paulo. Vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro. Edu Pinheiro no comando. Alô, alô, Edu. Olha que sufoco, hein? Em todos os sentidos. Lá no Majestoso e no estúdio também. Que primeiro tempo exótico, diferente. 1-0. Mas o Lupe, essa bola aí, rapaz, o Reinaldo que chutou, né? 45. A bola desviou no Thiago Lopes, mas raspou o travessão, criou uma curva. A hora que o Igor Vinhas viu, não ia dar mais tempo, ainda bem que saiu 1-0 o gol do Luca de pênalti. E o Luca, é um número bem expressivo, hein? Foram 29 gols em 68 jogos, claro, somando a sua passagem pela Ponte em 2017, né? Agora a Ponte está jogando só de branco. Agora, Lupe, eu tenho a impressão que todos os jogos nesse Paulistão foram de branco, né? Esse uniforme comemorativo, é isso? E eu tenho a impressão que isso foi um pedido da crônica esportiva. Por quê? Porque com o uniforme número 1, a faixa, ela atrapalha e muito a visualização do número nas costas. Com essa camisa de número 3, ela é muito parecida com a número 1. O que muda é que o hino, ele está ali no lugar da faixa transversal e o número, ele é bem mais visível. Então a Ponte, com exceção do jogo contra o Palmeiras, jogou todas as partidas com o uniforme de número 3, que é em comemoração aos 121 anos da Ponte Preta, que aconteceu no ano passado, Edu. E um detalhe, toda de branco, ela pode enfrentar qualquer time do Paulistão, né, Edu? Pode reparar, qualquer adversário, sempre tem duas cores, é diferente, o branco é neutro, e não vai atrapalhar, ela sempre vai poder, se ela quiser, como mandante ou visitante, jogar de branco. A não ser tudo contra o depende Santos, como visitante, porque quem é o visitante que tem a prioridade. Por exemplo, o Santo André joga de branco em casa. Então a Ponte não, mas a Ponte não joga com o Santo André porque ele está no mesmo grupo da Ponte, o Santos também. Então praticamente ela vai jogar todos os jogos aí com uniforme branco, a não ser que ela passe para a próxima fase, que aí ela vai enfrentar um dos seus adversários do mesmo grupo, Edu. Olha, é o seguinte, e o Dedé? Que fim deu o Dedé? O pessoal tá perguntando o Dedé. Dedé, departamento médico, a Ponte não revelou qual foi a lesão e nem o tempo de tratamento do atleta. Bom, a Ponte joga com Igor Vinhas, o Kevin, Thiago Lopes, Léo Santos, Fabrício, 3 zagueiros e Jean Carlos, hein? Menino da base, jogando na lateral esquerda. É a quarta vez que ele joga como titular. Jogou pouquinho até agora, foram 14 jogos. Com o de hoje, Leonaldi, Wesley e Fecim. Ao meio e o ataque com Luca e com Pedro Júnior. A Ponte tem no banco o Kaique França, Norberto, Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Marcos Júnior, Matheus Anjo, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Fábio Sanches, Ribamar e André Luiz. Nosso ouvinte comentarista, alô, alô, meu caro Ricardo Almeida. Que sufoco, hein, cara? Gostou? 1-0, é isso aí, Ricardo Almeida? É isso aí, Edu. Gostei. O sufoco realmente foi grande, né? Torcendo muito para essa bola não entrar, essa do desvio, vi a bola lá dentro. Que bom que a bola não entrou. Mas a Ponte tá precisando melhorar um pouco esse meio, né, Edu? O time tá um buraco, não tem ligação, defesa com ataque, o Fecinho aparecendo muito pouco também. Mas tô gostando do resultado. Mas vamos ver se o time volta um pouquinho melhor, com mais posse de bola aí pro segundo tempo. O quê? Parabéns, Ricardo Almeida, nosso homem de comentarista, está lá em Baltimore. E aí, Greg Zorzinho, você concorda com o nosso comentarista Ricardo Almeida? Claro que eu concordo. Um abraço, o Ricardão tá muito bem aí nos comentários. Uma leitura legal de jogo, importante demais. Edu, a Ponte, ela, até pela característica, né, do jeito que tá jogando, com os 3 zagueiros ali, bem posicionados, inclusive, a gente percebe a recomposição pelo lado dos laterais. Então a Ponte tá fazendo uma linha de 5, né? E os 2 volantes à frente,
que é o Leonaldi, né? E o Wesley precisam aparecer um pouco mais. É aí que eu concordo com o Ricardo. Precisa ter um pouco mais, né? Participar um pouco mais do jogo, pegar essa bola, ficar um pouco mais com a bola, né? Apesar da Ponte ter feito o gol, ter feito uma belíssima jogada, dá para criar um pouco mais, dá para chegar um pouco mais, né? Tá dando a bola muito de graça pro São Paulo. E aí o que acontece? Automaticamente, você ficar correndo atrás, você vai se desgastar. E a gente sabe que a Ponte ainda não tá num nível físico legal, né? Para ficar correndo atrás. E o São Paulo, time técnico, né? Toca de um lado pro outro. É claro que até pela pressão, né? Que foi feita aí sobre o time da Ponte, a gente percebe que teve aquela defesa importante do Igor Vinhas e esse chute aí do Reinaldo passou muito perto. Então, precisa um pouco mais, adiantar um pouco mais, as linhas estão um pouco mais próximas, tá um pouco espaçado esse time da Ponte, encostar um pouco mais e subir um pouco mais a linha. Mesmo que você tá com 3 zagueiros, dá para você subir um pouco mais, adianta um pouco mais ali e não deixa lá onde inicia a jogada do São Paulo, que é ali que é o perigo. O São Paulo está com muita liberdade, Arboleda vem armar, né? O Diego Costa também, em alguns momentos sai ali na armação, então precisa diminuir um pouco esse espaço. E também não ficar botando o Luca para ficar correndo atrás de zagueiro ali, tá sozinho ali entre eles. Então encostar um pouco mais, se você tem um time agrupado, facilita um pouco mais essa marcação e diminui, claro, a distância, né? Do último zagueiro para o gol. Então você precisa, aliás, diminui não, tem que aumentar essa distância. Está muito curto. Então esse é o... Eu acho que o Juston tem que ajustar para o segundo tempo. Mas olha, lembrando, hein, repito, o time da Ponte fez um jogo diante da estratégia definida, um bom jogo. Está correndo riscos? Tá, mas essa é a estratégia do Gilson. Vamos ver o que ele prepara para o segundo tempo, Edu. Olha, é o seguinte, de manhã tivemos Inter de Limeira 2, Mirassol 2, na Vila agora há pouco terminou Santos 2 e Ituano 1, hein? E o mundo tá perguntando, vocês estão assistindo o jogo aonde? Ninguém consegue localizar esse jogo, é um tal de TNT Sports pela internet, também não sei como é que faz, mas é um pacote danado, um rolo danado. Ninguém tá conseguindo ver esse jogo pela TV, hein? É a 7 chaves, o Tigrão explica já já. Vamos ouvir o gol no intervalo, gol do Luca, e depois o Tigrão vai falar. Intervalo, Ponte 1, São Paulo 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Vem Pedro Júnior, penetrou, vai pra área, pênalti. Penalidade máxima. Lançamento na velocidade. Na área, Pedro Júnior balançou o corpo, tentou a escapada. E olha, valeu muito o Kevin. Teve presença de espírito, fez a cobrança de arremesso lateral, lançou na área. E o Jandrei veio por baixo, veio nas pernas do Pedro Júnior. Ele toma posição para fazer a cobrança. Coloca, vai colocando a bola na marca da Cal. 24 minutos passados da primeira etapa. Placar de 0-0. Autorizado
autorizado. Luca arma a perna direita para a batida, artilheiro da Ponte Preta, 4 gols do Campeonato Paulista. Mãos na cintura, vai para a bola, para a cobrança, 9 nas costas. A Ponte Preta que neste primeiro tempo ataca contra o gol da linha do trem. Luca não sai da área, toma distância para fazer a cobrança, arma a perna direita, vai para a bola, Luca está autorizado. Momento de grande expectativa no estádio Moisés Lucarelli, a torcida atenta, o meu coração está pedindo gol. Um sentimento de confiança toma conta do corpo do Luca. Luca não sai da área, autorizado, vai para a bola lentamente, pé direito, bateu, é gol! Gol, 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 gol da Ponte! A marca de 27 minutos passados, primeiro tempo. Luca partiu com enorme confiança e deslocou o goleiro Jandrei. Bateu no canto baixo esquerdo e o Jandrei pulou do outro lado. A bola bateu no fundo do gol e fez... Luca, o artilheiro, faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Luca saiu fazendo L mais uma vez. Luca, 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 camisa 9. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, arrepia da pele até o osso e a torcida vibra, vibra da pele até o osso no Majestoso. Ponte Preta 1, São Paulo 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Luca, artilheiro da Ponte Preta, bateu o pênalti com raiva. Teve calma na hora de correr até a bola, só que na hora que acertou, em cheio, no meio do gol, sem chances pro Jandrei. Luca faz o L, a torcida da Macaca faz o L e explode no Moisés Lucarelli. Tá no placar do Majestoso, Ponte 1, São Paulo 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Valdemiro. Sim, fala Tigrão. Primeiro tempo de dois times com posturas totalmente diferentes, né? O São Paulo propondo o jogo e a Ponte apenas se defendendo. Aliás, a Ponte foi uma vez, no momento em que o Pedro Júnior sofreu o pênalti cometido pelo Jandrei. O pênalti foi claro, né? O Jandrei foi inocente, nem sei se o Pedro Júnior chegaria na bola quando ele deu o tapa para sair do goleiro do São Paulo, numa cobrança de lateral esperta, longa, do Kevin. São Paulo estava se reorganizando. Então nós tivemos um time tentando atacar e em alguns momentos até conseguindo chegar, fato que transformou o Igor Vinhas no melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, com duas boas defesas. Esse time que atacava era o São Paulo. A Ponte está num 5-3-2, às vezes até com um pouco mais de cuidados do que isso, porque ela traz o Luca para trás, né? Então ela fica quase que às vezes num 5-4-1. Não solta os laterais, não solta o Kevin, não solta o Jean Carlos, que é muito tímido ainda, muito menino, e mantém os três zagueiros, com o Fabrício jogando entre o Thiago Lopes, que está do lado direito, e o Léo Santos, Edu, que é canhoto, mas ele gosta de jogar, né,
Ele é destro, mas gosta de jogar do lado esquerdo. Tem muita facilidade para jogar ali, inclusive já jogou no Corinthians como lateral esquerdo. Esse é o jogo que eu vi. Um time propondo e o outro se defendendo. A pergunta que a gente tem que fazer agora, para que possamos gerar aí uma reflexão do ouvinte da Bandeirantes. A Ponte vai aguentar essa super pressão durante todo o segundo tempo? Ela vai continuar com essa postura absolutamente defensiva, com esse monte de jogador congestionando a entrada da área e o São Paulo pressionando? Uma bola bandida, uma bola dessas às vezes até inesperadas, de repente não pode ir para dentro e aí a Ponte vai se desestabilizar? Porque, claro, enquanto ela está empatando ou ganhando, como é esse momento, ela está numa situação cômoda. Mas se toma o gol, aí perde um pouquinho da estabilidade emocional. Eu gostaria, se fosse agora o treinador da Ponte, lá dentro do vestiário, eu tiraria o time um pouco de trás. Eu começaria a pegar o São Paulo um pouco mais dentro do seu campo. Eu não ficaria tão timidamente esperando ser atacado e jogando por uma bola. E nunca essa frase, ela foi tão bem aplicada e nunca foi assim tão adequada para mostrar o que foi o jogo. A Ponte jogou por uma bola, um lateral. Aí houve o pênalti e o Luca deu um canhão lá no meio do gol. O Jandrei caiu para o lado e aí bola na rede. Eu acho que é um expediente perigoso. Esse resultado é extremamente importante para a Ponte, mas eu tiraria um pouquinho agora, o time lá de trás. O Gilson Kleina, o treinador da Ponte, ele adorou quando a Ponte jogou com os 3 zagueiros atrás lá em Araraquara e o adversário não teve todo o espaço que havia tido quando a Ponte jogava com o Léo Santos como volante. Ele trouxe os caras para trás e gostou. A Ponte não tomou tanto sufoco. Só que hoje é outro jogo. O São Paulo tem mais qualidade do que a Ferroviária e eu acho uma temeridade a Ponte continuar tão atrás, tão tímida e tão retraída como nós vimos no primeiro tempo. De qualquer forma, valeu o primeiro tempo sim, pelo resultado, pelo gol, pelos 3 pontos que estão sendo conquistados até agora contra um gigante do futebol brasileiro. Voltaram todos, não sei se temos alterações, daqui a pouco o Lupe confirma pra gente. E espero a Ponte um pouco menos tímida e um pouco menos recuada no segundo tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Segundo tempo, Ponte 1-0, vai vencendo o jogo, gol de Luca, e foi marcado de pênalti sofrido pelo Pedro Júnior. Bola lançada na área, vem fazendo a vigilância lá atrás, chega, tira, afasta a defensiva da Macaca, tocando para fora, para a linha lateral em arremesso pela direita, arremesso lateral para o time do São Paulo. E Antônio Lupe, tem alguma alteração para a etapa final ou não? Não, Batista, as duas equipes são a mesma do primeiro tempo. Não. Bola dentro do círculo central, o São Paulo vai perdendo o jogo. Diego Costa tocando para a Arboleda, na lateral para Igor Vinícius, na frente, na tabela, tentou a arrancada Leonaldi. Chegou, São Paulo queria a falta, a bola foi embora para a linha lateral em arremesso. É pela direita, o árbitro está marcando a saída
saída de bola para o time do São Paulo, comecinho da etapa final. Domina lá atrás, vem Diego Costa soltando o jogo por dentro, Gabriel para fazer o passe 1-0. A Ponte está vencendo o jogo, Arboleda domina pela direita, ultrapassa a linha na metade do campo, Igor Vinícius partiu pela direita, faz o lançamento no fundo do campo, chegou, veio para a bola, o cruzamento, sai lá atrás, Igor Vinhas, saiu, pega firme lá atrás, o goleiro da Macaca. Perguntar para você, Gleger Zorzinho, o treinador não mexeu, o treinador da Macaca, fosse você o treinador, mexeria em Gleger? Não, Batista, não mexeria, manteria o mesmo time. E para você, Tigrão, faria alguma alteração na Macaca? O Gilson Kleina não fez. Não mexeria. Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista, faria alguma alteração? Não, Batista, por enquanto não mexeria não, manteria o time, vou esperar uns minutos, até uns 15 minutos aí para ver o comportamento do time. Perfeito, portanto os nossos comentaristas não fariam, estão com o Gilson Kleina, que também não fez, e o Ricardo Almeida, o nosso ouvinte comentarista, também não faria nenhuma alteração, foi isso que o técnico da Macaca fez. Vem Reinaldo, cobrança de arremesso lateral para o time do São Paulo, cobra, toca, solta o jogo, vem para Gabriel, ele recua na defesa, sai jogador atrás, Diego Costa para Arboleda, caminha para fazer o passe, rola na lateral pela direita para Igor Vinícius, ultrapassa a linha da metade do campo, vem embora, time do São Paulo toca a bola, a Ponte fica na marcação a partir da linha da metade do campo, a bola com Gabriel, na saída de 3, Gabriel é volante, toca a bola, solta o jogo, vem Diego Costa, armou pelo lado esquerdo, vai para o campo de ataque, domina, tentando a passagem, o São Paulo, entrada na área, batida, Rigoni em cima da defesa, volta reboteada, vai sobrando com o Luca, ele domina e toca na lateral pela direita, sai por ali Kevin para fazer o passe, lançou na ponta direita, o time da Macaca vem para o jogo, partiu, vai para a bola, tentou a penetração pela direita, Luca, a bola vai embora, Arboleda na marcação, tira, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Escanteio, jogada da Ponte Preta toda pelo lado direito, a bola acabou sobrando para o Luca, na tentativa do cruzamento, o Arboleda foi mais esperto, mandou a bola pela linha de fundo, é o primeiro escanteio da Ponte na segunda etapa. Escanteio para Macaca bater lá pela direita, levantamento, fez cima do na área, subiu lá atrás para afastar, Diego Costa tira, a bola fica viva, vem Reinaldo para tirar, caiu pela direita, Kevin fez o levantamento na área, o árbitro paralisa, tem 2 caídos. Um do São Paulo, outro da Ponte Preta, há inclusive a preocupação. Diego Costa já se levantou e o Jean Carlos, o Fabrício tomou uma cabeçada lá dentro da área, está caído, parece que está desacordado, hein, Lupi? O lance foi muito feio, disputa pelo espaço entre o Fabrício e o camisa número 4, Diego Costa. O Diego Costa já está tudo ok, até está em pé, observando o atendimento médico do Fabrício, que aos poucos vai se levantando, mas a imagem, logo de início, foi uma trombada muito feia entre os dois jogadores. Aliás, é o Léo Santos, não, é o Fabrício Léo Santos, que está caído lá dentro da grande área. É o Léo Santos, esse choque de cabeça é sempre uma preocupação, né? Lance feio, hein? Lance feio. Parecia briga de bode, os dois batendo a cabeça um contra o outro. Parece que está tudo certo com o Léo Santos. Ele sai, mas há uma vigilância ali do setor médico, vai conversar com o jogador, aquelas perguntas características, né? Qual é o seu nome? Que dia que é hoje? Onde você está? Onde você está, entendeu? Para saber se ele realmente está nas suas perfeitas faculdades mentais. Placar de 1-0. O time da Macaca vai vencendo o jogo. A pergunta primeira foi: onde você está? Ele falou: em Roma. Reinaldo perdeu a bola. Simona Pedro Júnior tenta levar pela direita. Chega lascando lá atrás. Tira Diego Costa. É arremesso lateral. Quem você está vendo? Vem para a bola Kevin. Cobra tocando, soltando para Pedro Júnior. Tenta levar. Rola a bola para Kevin. Preparou o lançamento. Pé canhoto. Cruzou na área.
para Luca, apenas escorou para Jean Carlos, cruzou na área, Arboleda abaixou um pouquinho, tirou de cabeça, a bola volta, o time da Ponte domina, se manda no campo de ataque, vem pela esquerda, Léo Santos se mete no campo de ataque, tenta escapada em cima da marcação, fecha a marcação, ele buscou o auxílio de Jean Carlos, a bola foi para fora, para a linha lateral. É arremesso. Detalhe. Arremesso lateral para a representação do São Paulo bater. E o Léo Santos voltou e ele não tá muito bem não, porque baixou nele ali o Neymar, porque ele saiu dando chapéu, pedalando para cima do zagueiro. Não sei se o choque de cabeça fez bem ou fez mal pro zagueiro da Macaca que tá no campo. E o médico perguntou seu nome, ele falou Edson. Edson do quê? Arantes do Nascimento. E foi realmente sensacional, porque a impressão é de que ele era um ponta, um meia ofensivo. Saiu chapelando, rapaz, que coisa impressionante. Achei até que era um outro jogador, não. Era o Léo Santos, zagueiro que está fazendo hoje a sua segunda partida como titular do time da Macaca. Ele que começou jogando em Araraquara. A Ponte venceu lá, placar de 2-1. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. 1-0, a Ponte vence, São Paulo com a bola, Diego Costa vem por dentro, lançamento tentando a penetração, passe completamente equivocado, Igor Vinhas sai dominando com os pés. Corbela Tintas, a parceira do Pintura, aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8h45, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli em Campinas, gol de Luca, Ponte Preta 1, São Paulo 0. E da Vila Deus Santos em Santos 2, Ituano 1. Um grande abraço para a mansão do Marcelo Zulo, lá no Swiss Park, o Lixamana, Ruth e o anfitrião Marcelo Zulo, o rei do alumínio. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no FM, faixa estendida 85.7. Muito obrigado para você que está ouvindo a Bandeirantes. Aqui a Macaca vence, placar de 1-0. Domina a Arboleda pela direita, ele se mete no campo de ataque, rola a bola para Gabriel. Recolhe em cima da linha da metade do campo, armou o jogo lá pela esquerda com o Reinaldo. Levantou a bola na área para Rigoni, a bola passa, vai embora pela linha de fundo. Pede desculpas, lançamento completamente equivocado no Reinaldo. Levanta o braço esquerdo, pede desculpas. É tiro de meta para Macaca bater. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Gabriel Sara domina para o time do São Paulo, centraliza, vem por dentro, Rodrigo Nestor para fazer o passe, se manda o São Paulo, vai para a linha de fundo, cruzamento na área, chega Fabrício, tirou na primeira, tentou tirar na segunda, rasga firme, tira Thiago Lopes. Thiagão para afastar, tira, manda para fora, pressão do São Paulo, pressão em cima da Macaca, Antônio Lupi. E o Thiago Lopes foi bem, porque a bola ia sair pela linha de fundo, ele deu um chutaço e ela saiu pela linha lateral. São Paulo tem pressa, já cobrado. Cobra, tem pressa, vai embora, domina a Arboleda dentro do círculo central na segunda metade. Recolhe para fazer o passe, abriu o jogo lá pela esquerda, na marca de 11 minutos passados da etapa final. Vem para
bola Reinaldo rolou por dentro e escapou, tentou a passagem, Gabriel Sara vem para Arboleda, armando o jogo lá pela ponta direita, vem Igor Vinícius, lançou no fundo, Alisson girou em cima do Thiago Lopes, voltou para Igor Vinícius, dominou na beirada do campo pela ponta direita, voltando para Arboleda, outra vez na ponta direita para Alisson, ele vem por dentro, pé canhoto, rolou na área, girou em cima da marcação, buscou Rigoni, veio, bateu de perto a canhota, Gabriel Sara em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral na defesa da Macaca, é arremesso lateral, vem pela direita para fazer a reposição o time do São Paulo, 1-0, perde o jogo São Paulo, vem Gabriel, domina o médio volante, mas está lá pelo lado direito no campo de ataque, a bola com Diego Costa aqui pela esquerda, empurra o jogo, vem para a bola Reinaldo, ele domina, solta pela direita para Arboleda, preparou o cruzamento, desistiu, preferiu abrir na ponta, Igor Vinícius rolou, vem por dentro, tentou a passagem, Gabriel Sara tocou na defesa, voltou, veio o São Paulo, a batida, vai embora, Éder, de perda canhota, uma cacetada na entrada da grande área, a bola passou, lambendo o poste, foi embora pela linha de fundo, que perigo, terrível perigo, por pouco, por muito pouco, Éder não empata o jogo para o São Paulo, Antônio Lopes. O que chama a atenção que toda a jogada feita no centro da defesa da Ponte Preta, toque de passes rápidos e a bola acabou sobrando dentro da meia-lua para o Éder, camisa número 23, girar o corpo e de perna esquerda mandar um chute forte. Pode chamar o pessoal da administração do Moisés Lucarelli, porque essa bola tirou muita tinta do poste direito do Igor Vinhas. É isso aí, só não tirou a tinta porque a tinta é Coral e foi comprada na Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, não estão na hora de mexer no time da Macaca, a Macaca espremida lá atrás, o São Paulo empurrando a ponte contra o seu campo, hein, Tigrão? Eu não gosto desse expediente, Batista. Amigos da Bandeirantes, não gosto. Acho que a ponte está muito encolhida atrás, tem muito jogo pela frente, são apenas 14 minutos do segundo tempo. Se tomar um gol aí antes dos 25, 30, a ponte toma virada. Então a ponte não tem expediente ofensivo. Ela fez um gol meio que, sabe, acidental, um lateral batido, uma desatenção do São Paulo e o pênalti do Jandrei para cima do Pedro Júnior. Mas eu não gosto desse risco todo que a ponte se propõe a correr jogando dentro dos seus domínios. Agora vem fumaça aí, né, para cima do São Paulo. O Lupe já vai informar as alterações. Vem fumaça, se muda um pouquinho, porque jogando praticamente no linear da sua grande área, ali praticamente para trás da sua intermediária, a ponte fatalmente vai tomar o gol. Fatalmente vai tomar o gol. Eu não gosto. Ah, mas o resultado é bom, tá ganhando. Não gosto. Não gosto da estratégia hoje do Kleina. Vamos ver agora com as mexidas se o time sai um pouquinho, se tira um pouquinho a bunda lá de trás. Mexeu, vai! Primeiro na Ponte Preta, saiu o número 11, Pedro Júnior, entrou o 29, Ribamar. Ribamar com a 29 tá no jogo. E saiu o Wesley com a 8 e entrou o 7, o Moisés Ribeiro. No São Paulo também tem alterações. Tá indo embora o Rigoni com a camisa de número 7. Rigoni com a 7 tá indo embora. E o Caleri com a 9 tá no jogo. O Caleri com a 9 na vaga do Rigoni número 7. O 10 também tá indo embora. O 10 do São Paulo... Não, tem 10 do São Paulo? Não tem 10 do São Paulo. É o Nicão. Na verdade é o Nicão que tá entrando na vaga do Éder, se não me engano. Daqui a pouco eu confirmo essa alteração. E o 15, Gabriel, também foi embora. Entrou o 29, Pablo Maia. Pablo Maia com a 29 tá no jogo. Saiu 25, Rodrigo Nestor para a entrada do Nicão. Nicão tá dentro com a 10, Rodrigo Nestor com a 25 tá fora.
As alterações no time do São Paulo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Batista, vai. Com calma e tranquilidade. 7, Rigoni no São Paulo foi embora, entrou 9, Caleri, saiu 15, Gabriel, entrou 29, Pablo Maia e saiu 25, Rodrigo Nestor, entrou 10, Nicão. Na Ponte, 8, Wesley, foi embora 7, o Moisés Ribeiro e 11, Pedro Júnior, saiu e Ribamar tá no jogo. Gleger Zorzinho, as alterações do Gilson Kleina na Macaca, depois desse ataque, vem embora, se manda pela direita, a Ponte, a batida de Kevin, vai embora para fora, pela linha de fundo, sem perigo, diz aí Gleger. Agora muda um pouco, né, a característica do time. No meio de campo ali, o Wesley cansou, né? A Ponte tá dando muita bola pro São Paulo, corre muito atrás, né? E aí o Moisés é um jogador que entra aí para tentar dar um toque refinado. E o Ribamar à frente, né, Batista? Muda um pouco a estratégia, mas eu gostei das substituições. E para você, Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista, as alterações aí do seu time, hein, Ricardo? E vem o time da Ponte, lançamento na área, Ribamar matou no peito, tentou girar, Arboledo tirou, voltou, Ribamar, pé canhoto, bateu, Jandrei! Pega firme, batida de canhota do Ribamar. Enfiou pé canhoto, Jandrei atento, ligado, pegou firme, Antônio Lupi. Foi com estilo a primeira participação do Ribamar no jogo. De perna esquerda, girou o corpo, um chute que tinha o endereço do gol. Jandrei foi bem, fez a defesa. Pois não, Ricardo, pode falar. Pô, Batista, eu gostei das duas alterações. Acho que o Ribamar na frente vai fazer com que a defesa do São Paulo fique um pouco mais ressabiada ali, vai segurar um pouco ali a defesa. Então o Ribamar puxa um pouco o time para trás. Mas daqui a pouquinho eu acho que teria que ter um lugarzinho aí pro Pedro Júnior nesse time aí. Pro João Pedro, desculpe. Eu acho que um meio aí para segurar um pouquinho essa bola no meio. Tá aí o nosso ouvinte comentarista Ricardo Almeida, ele que foi sorteado no programa Esporte em Debate de segunda a sexta-feira, das 17 até 19h30. Nicão, cruzamento na área para Caleri, a bola passou, dominou lá pela esquerda, batida, pega Igor Vinhas. Batida de perna canhota, uma cacetada no Alisson, Igor Vinhas caiu pro canto direito, caiu, pegou e não soltou o Lupe. De endereço, porque foi um chute rasteiro, queimando a grama do Alisson, que agora tá caindo lá pelo lado esquerdo. Ele bateu forte pra boa defesa do Igor Vinhas. Placar de 1-0, gol de Luca no primeiro tempo, a Ponte vai vencendo o jogo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola parada, falta para Macaca bater Antônio Lupi. A falta foi em cima do Ribamar, camisa número 29, que em duas participações finalizou no gol e sofreu uma falta que é perigosa. Vem bola na área do São Paulo, fez cinta na bola e também o Kevin. Falta para Macaca bater pela meia direita, campo de ataque. O meu coração está pedindo gol. Autorizado, Kevin, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta a defensiva do time do São Paulo, Diego Costa, enfiou a testa na bola, caiu com Niltinho. Ele domina dentro do círculo central, a Ponte se manda, tenta a passagem lá pela direita no campo de ataque, 1-0, gol de Luca. Está vencendo, a bola vai para a linha lateral, toque do Reinaldo, é arremesso lateral, Kevin vai cobrar. Autorizado, coloca a bola em movimento pela direita, trabalha tentando girar em cima da marcação. A bola recuada e foi o Moisés Ribeiro que entrou e não o Niltinho. Moisés Ribeiro, portanto, com a camisa número 7 no time da Macaca. Lançamento, bola aberta pela ponta direita, vai para lá, escapa Ribamar, vai ter gol do Ribamar? Vai ter gol do Ribamar. Bola recuada pela direita, Moisés Ribeiro tocando para Kevin, beiradinha do campo, solta o jogo, vem para Ribamar, ele se livra da marcação, tentou uma tabela com Fecinha, a tabela não se completou, sobra com o São Paulo, reclama da falta, o árbitro manda seguir
seguir. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli. Luca marcou. Até aqui, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Olha, 20h30 tem São Bernardo e Red Bull Bragantino. Intervalo, hein, de Flamengo 2, Nova Iguaçu 0. Gols do Gustavo Henrique e do Arrascaeta. Um abraço para o João. Alô, Joãozinho, grande João Esteves e o Donato Pascoal. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal de FM 85.7 para Ribeirão Preto AM 1270. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, quase metade do primeiro tempo. A Ponte... quase metade do segundo tempo. A Ponte marcou no primeiro tempo com o Luca 1-0 e resiste o São Paulo na etapa final, Tigrão. E o Fecim pregou, hein? Tá na hora de tirar também, não consegue mais chegar, não tem intensidade nenhuma. E a Ponte continua muito recuada. Olha o São Paulo aí. São Paulo domina a bola pela direita. Nicão rolou para Igor Vinícius no fundo do campo. Tentou o cruzamento. Chega para tirar. Afasta Thiago Lopes. Bate de perto a canhota. Tenta armar o contra-ataque, mas erra o passe. Domina Diego Costa. Se manda no campo de ataque, entregando para Reinaldo de primeira. Para Alisson. Vem pela lateral da grande área. Marcação, cruzamento. Marcação do Kevin. Cruzamento em cima do Fabrício. Ele tira. Luca disputou a bola pelo alto, a bola voltou, a batida vai embora pra fora pela linha de fundo. Uma cacetada de perna direita, a bola passou lambendo o poste e foi embora. Com terrível perigo, por muito pouco, Pablo Maia não empata o jogo. Tirou com os olhos Igor Vinhas, a bola passou triscando o poste e foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater, Antônio Lopes. Mesmo de muito longe, o Pablo Maia, 29, que entrou no decorrer da segunda etapa, tinha muita liberdade, arriscou um chute forte e mais uma vez ela tirou muita tinta do poste do Igor Vinhas, que só acompanhou duas oportunidades claras do São Paulo, uma com o Éder e agora Pablo Maia quase empata o jogo. Vamos lá, Tigrão, completando o seu raciocínio. Então, eu acho que o Fecim fisicamente já não está rendendo mais, fez uma partida tática interessante, volta, ajuda, mas a Ponte muito encolhida, né? Muito tímida. Eu sinceramente estou sendo repetitivo nisso, porque não dá para admitir um time jogando em casa, tomando esse calor que a Ponte está tomando. Os zagueiros até agora, nota 10, todo mundo enfiado lá atrás, tirando, bem posicionado, encurtando, mas é um expediente perigoso, né? E aí você tem um jogador que está tentando articular e que cansou, está na hora do Gilson perceber isso e sacar o Fecim, que não está mais com praticamente nenhum tipo de reação física dentro do jogo. Jean Carlos domina pela esquerda, entregando para Leonaldi. Voltou para Jean Carlos, 2 a marcá-lo. O empurrão por detrás, só que a bola já havia transposto a linha lateral e o Jean Carlos fica caído fora das 4 linhas. E o lance foi feio, só que ele estava fora do campo. O árbitro manda voltar o arremesso lateral. Se é no judô, Ipon termina a luta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta vencendo o gol de Luca. Ponte Preta 1, São Paulo 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, pela manhã, Limeira, Inter 2, Mirassol 2, à tarde na Vila Encerrado, Santos 2, Ituano 1, 20h30 tem São Bernardo e Red Bull Bragantino. Pelo WhatsApp, todo mundo ajoelhado no milho, sofrendo com a macaca. Alô, Eunice e a Júlia, lá na Uruguaiana, muito obrigado. E lá de São Paulo, Luiz Otávio. Bandeirantes. Domina o time do São Paulo, Reinaldo se mete lá pela beirada do campo. São Paulo vem pro jogo. A ponte recuada, Alisson gira o corpo para sair da pegada, conseguiu, fez a tabela. Alisson levanta de uma beirada para outra no campo de ataque, da esquerda para a direita para Igor Vinícius. Lançou na área, chega, tira, afasta Leonaldo, arremesso lateral, já cobra Igor Vinícius, tem pressa para fazer a cobrança, mas o árbitro não havia autorizado. Vai ter uma alteração no tricolor do Morumbi. Tá indo embora o Alisson, camisa número 12, e tá entrando o 26, Igor Gomes. Igor Gomes, que não é parente do Valdemir Gomes, está em campo com a 26 no São Paulo. Igor Gomes, camisa número 26, mais uma alteração no time do São Paulo. E é muito bom jogador, hein? Vai pra cima, o Rogério abre totalmente o São Paulo. Vai pra dentro, claro que tem muita dificuldade de penetração, é uma característica, uma limitação desse time do São Paulo, mas ele abre, ele vai tirando o meio campista, botando o atacante. Esse Igor Gomes, ele é um meio ofensivo, é um cara que bate bem na bola, da média distância. A ponte tem que tomar cuidado, porque como o São Paulo não consegue entrar, visto que a ponte está muito atrás, vai começar a chutar de fora. E esse cara é o chutador, é a aposta aí do Rogério Ceni. Público. Vai. Público e renda no Moisés Lucarelli, público total 5.404 torcedores. Vai você, Batista. Igor Vinícius levantou a bola na área, subiu Igor Vinhas, afasta. São Paulo ainda tem a posse de bola, Reinaldo dominou no peito, rolou pelo lado esquerdo. Igor Gomes toca virando o jogo pelo lado esquerdo. O time do São Paulo ataca pela meia. A ponte se segura. Lançamento para Nicão, ele ajeita de cabeça para Igor Vinícius. Recua para Arboleda. O Arboleda. O time inteiro do São Paulo lá na entrada da área. Ele recua lá atrás para sair jogando no campo de defesa com o Jandrei. Concluindo a informação. Público total 5.404 torcedores, renda R$125.300. Igor Vinícius domina, lá vem São Paulo pela ponta direita, cruzou na área, subiu para tocar de cabeça. Toca para fora pela linha de fundo, o Igor Gomes, a bola saiu por cima, é tiro de meta para Macaca bater. Mais uma vez o cruzamento que veio pelo lado direito, tinha marcação, só que subiu até que certa forma livre. O camisa de número 21, o Gabriel Sara, que fez o cabeceio, a bola passou por cima. Tiro de meta para o Igor Vinhas, que não tem pressa nenhuma. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Ricardo Almeida é o nosso ouvinte comentarista. E aí, Ricardo Almeida tá sofrendo muito, diz aí, Ricardo. Ah, bastante, hein, Batista? Bastante. Time muito recuado. Ninguém ganha uma bola nesse meio. Tá difícil, tá um sufoco. Já 2 bolas aí triscando a trave do São Paulo. A ponte precisa mexer nesse meio. Alguém precisa segurar essa bola. Eu falei do João Pedro, ou mesmo até Jesus, que não foi tão bem em São Bernardo. Mas quem foi bem lá, né? Então precisa de um jogador para segurar essa bola. Tentar fazer um pouco essa ligação. Porque tá o time muito recuado. Detalhe no ar. O Ribamar, ele tenta muito cavar faltas. Ele é grandão, ele tem realmente uma compleição física avantajada, mas encostam nele e cai tentando iludir a arbitragem. Acabou de tomar uma falta ali agora, né, que ele achou que era falta e o juiz mandou seguir, a ponte tomou o contra-ataque. Então jogar um pouquinho mais em pé seria indicação para um cara desse tamanho aí, que fica com um cai-cai injustificável. Cai-cai é para Neymar, pô. E a ponte vai processar mais 2 alterações.
Vai mexer o time da Macaca já. Placar de 1-0. O time da Ponte vai vencendo. Fecim tá indo embora, hein? Fecim tá indo embora. Cansou, né, Batista? Tava extenuado, como né? diria o Tigrão. A entrega dele foi realmente total. Eu vi desde antes de ontem. Entrando o Marco Júnior, pois não, Lupe? 14 no 27. Foi embora, então, o Léo Santos também e entrou 27. 27 é o camisa, é o Fábio Sanches. Fábio Sanches com a 27 na vaga do Léo. E o Marco Júnior com a 15 na vaga do Fecim com a 20. Marco Júnior com a 15 está no jogo. Fecim foi embora. Placar de 1-0. O time da Macaca vai vencendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Gol de Luca no primeiro tempo. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou então em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Cartão vai amarelo para o camisa número 13, Jean Carlos. Chegou atrasado e fez a falta em cima do camisa de número meia dúzia, o Reinaldo. Então, o primeiro cartão amarelo para o Jean Carlos, camisa 13 da Ponte. Ele matou um contra-ataque, né? Então, ele trocou uma possibilidade real de contra-ataque do São Paulo por um cartão. Uma situação como essa é absolutamente natural que ocorra. O jogador tomou o cartão, mas evitou um contra-ataque rápido do time do São Paulo. Corbena Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Vem embora, Ribamar, dominou, entrou na área, tentou fazer o corte. Não conseguiu e perdeu a bola. São Paulo tenta esbotar o contragolpe pela direita, Igor Vinícius para Nicão. Nicão tenta o passe e erra. Vem Leonaldo, Nicão vai pro solo, o árbitro para e marca. Não dá cartão, Rafael Klaus marcou só a falta para o São Paulo bater. Pra sorte da Ponte Preta, porque quem fez a falta foi o Jean Carlos, que não tem nem 2 minutos, recebeu o cartão amarelo. Se o Klaus tá num dia um pouquinho mais tenso e mais triste, ele dá o cartão vermelho pro Jean Carlos, que já tinha acabado de fazer uma falta. Gleger Zorzinho, 33 minutos passados, etapa final, 1-0 para Macaca. Macaca se segura, vai aguentar em Gleger. Batista, até o momento a estratégia está dando certo, né? A gente tá, claro, criticando aí a postura defensiva da Ponte, mas pode ter sido definido isso no vestiário. Você vê que as substituições mostra que realmente essa é a estratégia. Lá vem São Paulo, Igor Vinícius, pé direito, cruzou para Caleri na área. A bola tocou, saiu lá atrás para tirar, afasta. Kevin tira, tenta armar o contra-golpe pela direita com Ribamar. Ele caiu, levantou, usou o corpanzil, falta nele. O árbitro parou, marcou a falta para Macaca no Ribamar e puxou um cartãozinho ali, hein? Vai ter cartão amarelo para o jogador do São Paulo. Camisa de número 4, o Diego Costa. Diego Costa fez a falta e recebe cartão amarelo. E só um detalhe, tem muita gente perguntando, mas o Marco Júnior não é do São Paulo? Ele pode jogar contra o São Paulo? A resposta é não. Ele assinou em definitivo com a Ponte Preta, rescindiu com o São Paulo. Por isso, hoje ele está em campo e não tem aquela cláusula que impede o atleta de atuar. O Batista. Só um minutinho, Tigrão. Deixa o Gleger concluir o raciocínio. Ele estava falando quando teve o ataque do São Paulo. Pois não, Gleger, pode concluir. É isso, Batista, né? A estratégia tem dado certo. A Ponte está aí, bem postado. Você vê que as substituições mostram que realmente foi definido, né? Que ficaria atrás esperando o São Paulo para tentar achar uma bola, né? E definir. A Ponte achou no primeiro tempo. Segundo tempo, poucas oportunidades para o lado da Macaca. Mas assim, a gente percebe a linha bem posicionada, né? Principalmente essa primeira linha, que em alguns momentos tem 5 ali, 6 às vezes. Então, é aquilo. É arriscado? Mas tá dando certo. Placar de 1-0. A Ponte vai vencendo a partida, pois não, o Tigrão chamou, falou. Batista, num hipotético torneio da Cana, um confronto físico entre você e o Ribamar, o que poderia acontecer com o amigo? Vixe!
Realmente a situação é dramática. Você sabe que em briga de saci, qualquer chute é voadora, né, Tigrão? Você sabe o que o Saci falou pra Sacia? O quê? Fica de 3. E vem a ponte, bola cruzada na área, subiu lá atrás, tira Diego Costa, reboteada, a bola sobra com o time do São Paulo. Vem no contragolpe, dominando pela direita Igor Vinícius, ultrapassa a linha da metade do campo para fazer o passe para Nicão. Nicão recolhe, toca a bola de perto da direita, lançou errado, Ribamar, atento, ligado, pegou dentro do círculo central para Marco Júnior, pela esquerda vem para Leonaldi, ele prende a jogada, Nicão na marcação, abriu na lateral, vem para Jean Carlos, para Leonaldi, se manda, empurra o jogo no campo de ataque pela ponta canhota para Luca perdeu, parece sem fôlego, Luca no jogo, a bola pela direita, vem, domina, tentando a passagem lá atrás, o time do São Paulo perde o jogo, placar de 1-0, jogo no estádio Moisés Tucarelli, bola lançada para Caleri, partiu pela ponta direita, sai lá da zaga, vem para tirar, afasta Fabrício Dornelas, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o São Paulo bater. O São Paulo mexe, tá indo embora o 23, o Éder, e entrando o 17, Marquinhos. Marquinhos com a 17 entra no São Paulo e o Éder com a 23 vai embora. E tem mais uma também. Tem mais um jogador bem próximo ali do quarto árbitro do São Paulo. Mas 1, 2, 3, 4, 5. Já tem as 5 modificações aqui do São Paulo. Não dá pra mexer mais, né? Só esse, vai ter que voltar pro banco, ué. O Marquinhos 17 vai pro jogo na vaga do Éder. O Rogério Ceni quer mexer a 6. A sexta mexida. Esse Colupe viu lá, ele tava só puxando o saco lá, né? Placar de 1-0, a Ponte vai vencendo o jogo no Majestoso. Domina Igor Vinícius, recolhe abrindo para Marquinhos, lá pela ponta direita, ele balança o corpo para sair da pegada, volta para Igor Vinícius, dominando o bico direito da grande área, abriu para Marquinhos na ponta, levou com a perna canhota, bateu pro gol, explodiu lá atrás, no paredão da Macaca, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita. São Paulo vem com Igor Vinícius, cobra, toca o jogo, vem pela meia direita, placar de 1-0, o time da Ponte vencendo o gol de Luca. Diego Costa domina, soltando o jogo pela meia canhota para Reinaldo. Reinaldo está por dentro, pela meia, armando o time do São Paulo. Lançamento do campo de ataque, vem tentando a passagem. Igor Gomes, a bola tocou na defesa, voltou, reboteada. Igor e Vinícius vem pela ponta direita, lançou para Marquinhos, Marquinhos balançou o corpo, passe de calcanhar para Igor Vinícius, vai pro fundo, cruzou na área, vem lá atrás para tirar. Tira Marco Júnior, é arremesso lateral, Igor Vinícius cobra, tem pressa, time do São Paulo tenta dominar pela direita, mas o jogo está paralisado, marca uma falta em cima do Marquinhos, o árbitro Rafael Klaus, é falta pro tricolor do Morumbi bater. E a falta foi do Leonaldi, camisa número 5, que aparentemente também está cansado em campo, ele fez a falta em cima do Marquinhos, quem vem para a cobrança é o camisa de número 26, o Igor Gomes. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debate com o maior time de comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Bola parada pela direita, vai. Camisa número 13, Jean Carlos, lateral esquerdo, foi embora, entrou Norberto com a 2, que é lateral direito. Vai jogar improvisado na ala esquerda o Norberto. Norberto no Jean Carlos e a falta para o São Paulo bater pela direita. Autorizado, vai erguer da área, se fecha inteira, Macaca na linha frontal da grande área. Igor Vinícius, pé direito, levantamento na área, arboleda de cabeça, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, cruzamento na área, cabeçada, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Até que subiu bem o Arboleda, sem marcação, só que cabeceou longe, mas muito longe da meta do Igor Vinhas, que vai recolocar a bola em jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos
veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Gol de Luca, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Um abraço pro Tião do Jardim União. Alô, Tião, muito obrigado. E o Celso Marca aqui de Campinas. Só um minutinho, Edu. Igor Vinícius dominando pro São Paulo, tocando pra Nicão, pé direito, levantou, subiu, toca de cabeça, entrou, é gol! Gol! Na marca de 41 minutos passados, segundo tempo, cruzamento, levantamento na área e a cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. Gabriel Sara empata o jogo. Gabriel Sara, camisa número 21. Um para Ponte Preta, um para o São Paulo. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada do Marquinhos pelo lado direito, nas costas do Norberto. Leonaldi também tentou fazer o corte e não conseguiu. O cruzamento no segundo pau e com muito estilo, o Gabriel Sara mandou no ângulo esquerdo do Igor Vinhas, que nada pôde fazer. Empata o tricolor no Moisés Lucarelli. Gabriel Sara marca. Tá no placar do majestoso Ponte 1, São Paulo também 1. E eu sigo com você, do Pinheiro, diz aí, Edu. Olha, é o seguinte, então na quarta-feira, 19 horas, Ponte Botafogo, majestoso, em quarta, 19, Ponte Botafogo de Ribeirão. E depois, no próximo sábado, dia 19, 20 e 30, o grande derby campineiro no Brinco de Ouro. Rádio Bandeirantes. Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista. Pressão muito forte, né, Ricardo? Não tinha jeito. Realmente, a qualquer momento sairia o gol do São Paulo e saiu na cabeçada, cruzamento e a cabeçada do Sara. É isso, o time muito atrás, a pressão era muito grande, a gente estava torcendo para que a defesa mantivesse aí como vem vindo até agora, bem postada, mas numa primeira falha o Sara cabeceou sozinho e não teve jeito. Então vamos torcer para pelo menos segurar esse empate aí, Batista. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 43, e o São Paulo vai para cima da macaca, em Tigrão. É a tendência, lamentavelmente, aí com 5 minutos que nós teremos de acréscimo, é a Ponte tomar a virada, porque jogou covardemente. Eu venho falando aqui ao longo dos 90 minutos que não era uma estratégia inteligente, que estava equivocado o treinador da Ponte, que, enfim, a maneira de esperar o São Paulo tanto assim seria perigosa. E agora a Ponte toma o gol jogando em casa e continua atrás. O São Paulo vai com tudo para cima. A parte psicológica nesse momento é toda ela favorável à equipe da capital. E a tendência, veja, 44 minutos eu estou dizendo isso. A tendência é que a Ponte sofra a virada. Domina Reinaldo pela esquerda, o time do São Paulo está inteiro no campo de ataque, placar de 1-1. Reinaldo empurra o jogo lá pela esquerda, vai para a bola, 44 minutos da etapa final. Levantamento para Caleri na área, chega Igor Gomes para tocar de cabeça, a bola sobra no rebote com o Nicão. Nicão domina, soltando para Marquinhos, Marquinhos ajeita na perna esquerda, volta a bola, mas ainda no campo de ataque, pressão do São Paulo. Igor Vinícius levantou na área, toque de cabeça, Caleri, pega Igor Vinhas. Cruzamento de Igor Vinícius na área, subiu golpeando de cabeça de cima para baixo o Igor Vinhas, fez a defesa, pega e não solta, pegou firme a cabeçada que poderia ter sido o segundo gol do São Paulo, e vem no contragolpe, domina o time da Macaca, vem com o Luca, tentou entrar na área, tira.
Diego Costa manda pra fora, pra linha lateral, é arremesso pela esquerda, vem pra bola pra fazer a cobrança. 5 minutos, vamos até 50. Placar de 1-1, a Ponte vencia, mas cedeu o empate. Vem Fabrício dominando, ele rola a bola, tocando pra Fábio Sanches. Entrega no círculo central, escapa Thiago Lopes no campo de ataque, encara a marcação, abriu pela direita. Levantamento do Kevin na área, subiu lá atrás. Jandrei pega firme, sem rebote. Uma bela jogada feita pelo Thiago Lopes. Ele acionou o Kevin, que fez o cruzamento nas mãos do Jandrei. Lá vem São Paulo. Tem coisa que é legal. Olha. Tem coisa que é super legal. Não diga, meu. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, já na noite deste domingo. É super legal. Mas muito obrigado, meu amigo. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 1-1, o jogo está parado, é falta para Macaca bater. Falta pelo lado esquerdo, mas quem vem pra bola é o Kevin, bola parada, quem sabe a Macaca marca o segundo. Zagueirada da Macaca na área, 47, Kevin, autorizado, partiu, pé direito, levantou direto para os braços do goleiro Jandrei. Jandrei agradece e repõe a bola na velocidade, mandando no campo de ataque para Marquinhos. Chega lá atrás, Marcos Júnior para afastar, afastou errado, o Calera entrou, bateu, gol! Gol! Do São Paulo! Na marca de 47 minutos da etapa final do jogo. Moisés Ribeiro desceu com a bola dentro da grande área e fez um cruzamento para trás. Não viu que o Caleri vinha centralizado na entrada da área. Caleri entrou batendo na cara do Igor Vinhas e mandou a bola pro fundo do gol. Caleri estufou a rede no virou. Vira pra cima da Macaca num erro grotesco, absurdo, sem sentido. Moisés Ribeiro demenciado no lance. Fez um cruzamento como se ele, Moisés Ribeiro, fosse o companheiro do Caleri. 1 para Macaca, São Paulo agora 2 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Que presente deu Moisés Ribeiro pro Caleri. O melhor presente que o camisa 9 poderia esperar na noite deste domingo. Um recuo totalmente sem noção do camisa 7 da Macaca, nos pés do Caleri, que de frente pro Igor Vinhas fuzilou pro fundo da rede. Caleri vira o jogo no majestoso. Ponte Preta 1, São Paulo 2 e cartão amarelo pro Caleri. Kevin levantou, bola cruzada na área, vem pra Ribamar o toque, a bola na defesa, volta reboteada. São Paulo é guloso, quer mais, mas o jogo está paralisado. Tem um jogador caído, não é isso? É um jogador da Ponte que está caído ali, na verdade ele também está revendo um lance de um possível toque de mão na zaga do São Paulo, na origem do lance, no chute do Luca. Acredito que não vai dar pênalti não, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, você avisou, Tigrão, se o São Paulo empatasse, poderia virar o jogo e o São Paulo virou. Time covarde, não jogou, resultado absolutamente justo. E esse Moisés Ribeiro, ele é tecnicamente falando um imbecil.
Apita o árbitro. Errame no jogo, vitória do São Paulo, 2-1 de virada em cima da Macaca. E vem aí, jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Futebol, Edu Pinheiro. Olha, público 5.404 e a renda de 125.300. Em 6 minutos a Ponte levou a virada e perde o jogo no Majestoso em Lupe. Pessoal bravo aqui com o Gilson Klein e claro, com Moisés Ribeiro. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui, ô Lupe, na WhatsApp aqui. Manda. Time covarde, retranqueiro. Eu tenho medo, né? Quando acontecem essas coisas, só de colocar o dedo assim, covarde, tira esse pamonha, lamentável. O que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, se tá pagando em dia. Aí começa, né? Se tá saindo em dia o pagamento, os salários. Em Lupe, perdeu então a Ponte 2-1, o gol da Ponte foi do Luca. Marcado a 27 do primeiro tempo, gol de pênalti. E a Ponte, nesse final, leva essa virada em Lupe. É verdade, Edu. Um jogo, um gol muito feio, né? Que a Ponte sofre, né? Um passe errado do Moisés Ribeiro. Acho que isso não justifica salário atrasado, não é o salário tá pago, pelo menos foi o que disse a diretoria da Ponte Preta em nota. Não é isso. A questão é, recuou demais, chamou o São Paulo, 6 minutos, né? Como você disse, o São Paulo virou o jogo e a Ponte sofre um castigo jogando em casa diante do seu torcedor que marcou presença, mais de 5 mil torcedores lá no Majestoso, Edu. O nosso ouvinte comentarista Ricardo Almeida, lá está em Montemor, acompanhando essa jornada aqui. Pois não, Ricardo Almeida, só pincelada final aí, meu amigo. Levou uma virada na Ponte aí, 2-1, hein, Ricardo? Ah, Edu, que banho de água fria, né? O Tigrão já estava dando uma previsão aí, queria que ele tivesse errado, mas o Tigrão não erra, o Tigrão era, infelizmente pra gente, um péssimo resultado, né? E eu falo o que dessa jogada do Moisés? Qualquer um que brinca um pouco de bola sabe que não se vira uma bola dessa no meio da defesa, e o Moisés foi muito inocente, e acho que o 1-1 tava de bom tamanho e nem isso nós conseguimos. Agora realmente é tentar ganhar esses 3 pontos contra o Botafogo, para ver se esse time faz logo esse mínimo aí, que são os 12 pontos, para a gente sair desse sufoco, de não brigar para rebaixamento, que é a última coisa que a gente não quer. O torcedor já está muito sofrido nos últimos anos, né? Tá bom. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, viu? Em nome do Batista, nosso grande comandante, nosso muito obrigado a você. E esperamos aí numa próxima, né, Tigrão? Encontrar o Ricardo Almeida aqui, que é bom. Comentou muito bem, muito equilibrado. É claro que a emoção do torcedor tem que ser diferente, não é, da nossa aqui, que a gente faz isso aqui por profissão. Ele foi convidado, foi sorteado aí, se candidatou a comentar o jogo e comentou com muita sabedoria. Parabéns, viu, Ricardo? Pô, Tigrão, muito obrigado. Para mim é uma honra ouvir isso de você. A gente só queria participar, era um sonho. Eu adoro o rádio, ouço vocês sem querer falar de idade, mas desde o final dos anos 80, muito você, aquela voz que eu chegava em casa à tarde, meu pai ouvindo vocês ali à tardezinha, você, Zé Arnaldo, aquela voz, um abraço pro Zé. Então eu só tenho que agradecer muito a oportunidade ao Batista, ao Edu, um abração pro Greg, ao Alexandre da técnica aí, ao JN, né, ao Júlio Nascimento. Obrigado demais. Se eu puder mandar um abraço aí para o meu pai, que é um potipretano, graças a ele, eu frequento Estado desde os 4 anos de idade, né? E está aqui comigo, então estou muito feliz e só tenho que agradecer. Um abraço a todos, aos amigos do trabalho, ao Rafael, ao Márcio Manga, que estão muito contentes aí, porque são São Paulinos, mas é fazer o quê? Faz parte. Mas um prêmio eu ganhei, que foi estar aqui com vocês hoje. E agradeço muito mesmo, foi uma honra. Prêmio todo nosso, viu? Muito obrigado. Ricardo Almeida, nosso ouvinte comentarista. E para você, seu ouvinte comentarista, tem que participar da nossa programação. Programa da tarde, começa às 17h, vai até às 19h30. Você participa via internet e tem o sorteio. Quem sabe você ganha e, sem dúvida, vai ser um prazer enorme tê-lo aqui como nosso comentarista. O Pablo da Praia Grande, muito bravo. Entra ano, sai ano, é a mesmice de sempre, fim de carreira do Gilson Kleina. Muito bravo aqui o Pablo com o Gilson Kleina. Vamos lá, Tigrão, de virada 2-1, detalhe, o Kevin, que bateu rápido o lateral,
que originou o pênalti no Pedro Júnior, que o Luca cobrou, fez 1-0. No final do jogo, uma falta lateral. Olha como são as coisas. Uma falta lateral, Ribamar sofre a falta. Aí o Kevin vai bater a falta. Todo mundo na área, o que ele fez? Isolou lá no segundo pau. O goleirão de São Paulo pegou sem nenhum problema e puxou o contra-ataque. E surgiu tudo isso, hein, Tigrão? Vamos lá. Edu, a Ponte fez uma partida horrorosa, né? Uma partida, assim, abaixo da crítica. Eu não gosto de ver uma equipe que tem como tradição se impor quando joga dentro dos seus domínios, como é o caso da Ponte, mesmo com times ruins, como esse daí, que é um time ruim, né? Mal montado, mal preparado fisicamente. Mas a tradição, a história da Ponte é de agredir, é de tomar conta do jogo, é de se impor diante do adversário. Fisicamente, às vezes mesmo a trancos e barrancos, vai para cima e vai à base da voluntariedade. Não foi isso que nós vimos hoje. Nós vimos um time covarde, jogando atrás o tempo todo. Esse time do São Paulo é um time que tem imensos problemas. Rogério Ceni estava pendurado aí até a semana passada, quando ganhou de 1-0 no último minuto do jogo. Aliás, agora, né, no meio de semana. Contra o Santo André. Ganhou do Santo André de 1-0. Agora vem aí, já chega ao 7º ponto, embolou todo o meio de campo, né? O Santos ganhou o jogo, a Ponte está fora da zona de classificação e está próxima da zona da degola, porque é um campeonato que vai subir um pouquinho aí a régua, hein? Vai subir um pouquinho a régua. Esse campeonato não deve salvar ninguém com 12 pontos. É de 13 a 14 para frente, porque tá todo mundo ganhando o jogo. Só o Novo Horizontino que, né, ficou lá acorrentado com apenas 1 ponto ganho depois da derrota de ontem em casa contra o Guarani. Acho que o Novo Horizontino dificilmente vai escapar. Agora, o que nós esperávamos da Ponte jogando em casa? Tá, tudo bem, não precisa ir alopradamente, desesperadamente. Não precisa ir sem juízo para cima do São Paulo, mas tem que jogar um pouco de futebol, né? A Ponte optou por jogar dentro do campo dela, da intermediária para trás. E aí nós temos tantos e tantos anos de janela, e aí vai o São Paulo, e vai o São Paulo, e vai o São Paulo, e não penetra, e tira. Quando o São Paulo empatou a 42, aliás, tá de parabéns pelo sono, né? Pelo desinteresse pela jogada. O senhor Norberto, jogador experiente, pô, entrou ali porque o menino cansou, deve ter sentido alguma coisa. Pô, ele vai com uma má vontade e permite o cruzamento. Permite o cruzamento na cabeça do Gabriel Sara e o Igor Vinhas nada poderia fazer. A cabeçada foi lá em cima, no ângulo, né? Ela foi lá na gaveta, nada, indefensável. Absolutamente indefensável a cabeçada do Gabriel Sara. E aí, quando fui acionado na sequência, falei, a tendência é tomar a virada. Porque a bola, como diz o Muricy Ramalho, ela pune. E ela pune os incompetentes. Ela pune o antijogo. Ela pune a estratégia errada. E o São Paulo mereceu. O São Paulo mereceu ganhar o jogo. Por quê? Nós tivemos um jogo de 90 minutos mais acréscimos de um time jogando e o outro se defendendo. Um time propondo e o outro encolhido atrás. Agora, não dá para admitir em sã consciência a Ponte, com a história que tem dentro dos seus domínios, se submeter a esse tipo de situação. Jogando atrás, jogando covardemente. Eu acho que se defender, botar 5 lá na linha de trás, normal. Mas com a bola tem que sair um pouquinho. E a Ponte não quis jogar. A Ponte se acovardou, trouxe o São Paulo, e aí a primeira burrada do senhor Norberto, que permite o cruzamento, que não vai, que desiste do lance, que não se concentra, que entra parecendo que estava ali por estar, que não tinha nenhum tipo de comprometimento com a jogada, permite, não encurta, e permite o cruzamento e sai o gol. E depois, cá entre nós, né? A Ponte que já teve Serelepe, Pedro Omar, Chicão,
Vanderlei Paiva, Humberto Popai, Humberto Suzigan, lá de Mogi Guaçu, Zé Mário Crispim, lá de Ribeirão Preto. Cada volante espetacular. A Ponte teve Piá, que jogava de volante. Mineiro. Teodoro, Mineiro, que foi para a seleção brasileira defendendo a camisa da Ponte. Pô, traz Moisés Ribeiro. Quem é que contratou o Moisés Ribeiro, cara? Quem é que trouxe um jogador desse nível aí, totalmente fora do contexto do jogo? Um jogador limitado, um jogador tecnicamente sofrível. Quem é o responsável pela contratação de Moisés Ribeiro? Aonde é que nós estamos? Aonde é que nós vamos parar com esse tipo de aberração? Estou falando tecnicamente. Uma análise técnica da condição do jogador, nada contra o ser humano, que aliás deve ser um cara muito sério, deve ser um cara acostumado aí a levantar cedo e a tentar resolver e a trabalhar honestamente. Mas é muito limitado. Como é que ele pega uma bola na lateral, entre a linha da grande área e a linha lateral do campo, e cruza para fazer um recuo sem olhar para onde ele estava jogando a bola? De uma maneira absurda, ele joga essa bola para dentro da grande área, nos pés de um artilheiro, do Caleri, que é um cara que ali, dentro da área, ele sabe fazer, sabe o que faz. Então, é inadmissível a Ponte ter nas suas fileiras alguns jogadores como esse, Moisés Ribeiro, como o André Luiz. Eu falei aqui de 8 volantes históricos da Ponte, né? Para não me remeter aí a tempos mais antigos, né? Pô, quem viu jogar Teodoro? Quem viu jogar Chicão? Quem viu jogar Vanderlei Paiva? Meu Deus! Serelepe, Mineiro, Pedro Omar, que veio lá do América Mineiro. Como que a Ponte vai buscar um jogador desse? A Ponte contrata 6 volantes e um deles é esse cidadão. Muito fraco tecnicamente. Não vou jogar a responsabilidade da derrota nos ombros dele. Seria muito fácil para qualquer um. Mas cá entre nós, você não pode pegar uma bola próxima da linha lateral, entre a lateral e a sua linha de entrada de grande área pelo lado, e jogar para dentro da sua própria área, sem saber onde é que você ia jogar essa bola, e dar no pé do adversário. Então a Ponte deu os pontos para o São Paulo, só que tem um detalhe, é o chamado castigo que veio a cavalo. Por que é que veio a cavalo? Porque a Ponte jogou o tempo todo covardemente. A Ponte hoje não honrou a sua camisa. A Ponte hoje não honrou as suas tradições de quando joga em casa, mesmo com os seus times limitados ao longo da história, onde de uma maneira ou de outra ela ia para cima e agredia. Ela esperou o São Paulo, jogou com todo mundo dentro da sua grande área e mais minuto ou menos minuto sairia o gol de empate do São Paulo. E quando saiu, esse amigo de vocês aqui, a 44 minutos do segundo tempo, disse o seguinte: a tendência natural é que o São Paulo vire. Sabe por quê? Que a bola pune. Sabe por quê? Porque a Ponte se abateu psicologicamente. Sabem por quê? Porque a Ponte estava condicionada a jogar atrás para levar uma migalha de 1-0, mas não se sustentou. E quando tomou o gol, aí erra individualmente, erra coletivamente, erra no posicionamento e erra numa imbecilidade que cometeu o senhor Moisés Ribeiro. Um domingo lamentável sob todos os aspectos, principalmente porque o torcedor da Ponte aceita até time ruim. O torcedor da Ponte aceita até time limitado, aceita até time sem nenhuma condição técnica, mas não aceita time covarde. E hoje estiveram lá 5.404 pontepretanos, um bom público. Não tinha torcedor do São Paulo, é jogo de torcida única. E eles devem ter saído hoje dizendo o seguinte: nossa, que lixo, que time
sem personalidade, que time sem respeito com a instituição, que time covarde. Isso o torcedor da Ponte não aceita. Time covarde. Até time ruim ele aguenta. Ele digere, ele engole goela abaixo. Mas time covarde não. E quem é covarde só tem um caminho: ser derrotado. E a Ponte procurou a derrota, procurou até que achou. Edu Pinheiro. E também a Ponte tem que tratar do time e também da sua torcida, né? Não pode essas filas enormes. O torcedor chega para comprar ingresso, fica muito tempo na fila, quando vai comprar não tem mais. Era mais de 30 do primeiro tempo, tinha fila ainda no Majestoso, né? Isso realmente não pode, é lamentável. Olha, deixa eu ver aqui o Ramos, cadê o meia que o presidente prometeu? O Ramos tá louco da vida aqui, sem respeito com a Associação Atlética Ponte Preta. Boa noite, culpa do retranqueiro Kleina. Ponte, Edu. Sim. A Ponte vai tentar lá um patrocínio junto a uma empresa de Araraquara chamada Lupo. Aí vai ter meia. Muito bem, entendi. A Ponte... Como é que é? A Ponte... Pior que tem você espera no jogo do Palmeiras e levou o castigo. Mantém o tabu e os dois times de Campinas não ganham na mesma rodada. Deixa eu ver o que mais aqui. O retrospecto de São Kleina aqui. É muito comprida a mensagem, não colocou o nome. Final 3491. Já o Zorzinho comentando. Boa noite, Edu. Por favor, convidem Ebelim para uma entrevista e pergunte a ele por que continuar com o Kleina, um técnico covarde, totalmente superado. Quem que é? O Ayrton, né? O Ayrton. Muito obrigado, Ayrton. Deixa eu ver o que mais aqui. Parabéns ao Tigrão. O nome é Fernando Marim de Souza, né? Aqui de Campinas. Muito obrigado. Edu, a Ponte, sendo a Ponte, ganhando até 48 do segundo tempo. E perde, lamentável. Júnior Fernandes de Souza, né? Ê, macaquinha safada. Leva uma virada. E uma falha incrível aí do volante. Aguenta e tal, vaza, Kleina. Zorzinho, vamos comentar. De virada, São Paulo 2, Ponte 1. Público 5.404 em Gleger, Zorzinho. Olha, Edu, eu acho que fazer das minhas palavras as palavras do Tigrão. Realmente foi muito feliz no comentário. E nós, inclusive eu, acho que foi o último comentário meu com a bola rolando. Eu dizia, olha, é uma estratégia, né? A estratégia do Gilson, se defender, jogar por uma bola. Só que não dá, né, Edu? Ficar correndo atrás o jogo todo. Ponte, o segundo tempo, meu Deus do céu, né? Só correu atrás, só deu a bola para o São Paulo, sem qualidade, sem transição. E você, quando enfrenta um time de qualidade, vai tomar virada. E a gente percebe que as mexidas do Gilson desestabilizaram ali um setor, né? Que até então vinha funcionando. Você vê aí a questão do Norberto, Fábio Sanches também, que entrou no lugar do Léo, também não foi bem, né? Mal posicionado, meio perdido ali entre os três zagueiros. É por isso que a gente diz, né, que sempre tem que estar, isso aí tem que ser muito bem treinado, muito bem ajustado. E os atletas que entraram no decorrer da partida, parece que não treinaram junto durante a semana, totalmente fora, né? Fora de órbitas, sem posicionamento, totalmente errados. Então, é claro e óbvio que é uma estratégia que não deu certo. Gilson provavelmente vai dizer isso na coletiva. Olha, nós tentamos, era o jeito que nós achávamos que poderíamos vencer e infelizmente. Mas isso daí é aquele negócio, né? Que em guerra avisada morre quem quer, né? Porque estava nítido que a qualquer momento o São Paulo faria o gol de empate e se tivesse tempo e mantivesse a mesma estratégia ia tomar o segundo gol. E foi o que aconteceu. Claro e óbvio que o segundo gol numa falha individual, né? Uma falha impressionante. O atleta profissional, e ainda mais com a rodagem aí do Moisés, né? Não dá para dar um passe daquele dentro da área com a cabeça baixa. Né? Levanta a cabeça. E estava sozinho. Ele poderia ter levado a bola para o outro lado, ele poderia ter ficado com a bola, mas dar um passe sem olhar, sem levantar a cabeça. O jogador com essa rodagem, com essa bagagem que tem o Moisés, não dá. É inadmissível um erro infantil. Erro infantil. Por isso que nós vimos aí o Igor Vinhas desesperado, né? Porque não é impressionante cometer o erro que cometeu o seu Moisés. E aí você toma a virada e o castigo. Mas eu concordo com o Tigrão, disse aí que o São Paulo mereceu, e mereceu realmente, porque foi melhor o jogo todo, teve a bola a maioria do tempo, sempre com qualidade, sempre tentando, chegando,
tentando penetrar nas linhas ali, a primeira linha da Ponte muito sólida durante quase toda a partida, e a hora que vacilou, tomou os 2 gols. Então, Edu, eu acho que foi realmente um time covarde hoje, porque não jogou futebol. Só assistiu o São Paulo Futebol Clube jogar. E contra time grande, contra time da qualidade do São Paulo, é difícil. Isso daí é muito... Se você faz ali, segurar um resultado já no final do jogo, baixa as linhas, ok. Mas o jogo todo é difícil. É difícil segurar, e foi o que aconteceu, Edu. Olha, o Wilson de Março, lá de Maringá, eu avisei quando contratou Moisés Ribeiro, era reserva na Chapecoense. Chapecoense que foi rebaixada com todas as letras, uma vergonha a campanha da Chapecoense no Brasileirão, e o cara era reserva. Como pode contratar e tal? O grande Wilson de Março. Meus amigos, é o seguinte, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí no Radinho AM 1170, você de Ribeirão Preto AM 1270, você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado, no Facebook, nas diversas plataformas, muito obrigado, pelo WhatsApp aqui bombando como sempre, galera com toda a razão, muito brava, porque a Ponte toma uma virada, 6 minutos faltando para terminar o jogo, toma a virada, e o gol da vitória do São Paulo, uma falha incrível do volante Moisés Ribeiro. Ao recuar, quis recuar para a zaga e deu no pé do Cadieri, que bateu de primeira no ângulo, sem chance para Igor Vinhas lá no gol da FEPASA, tá bom? Público 5.404, renda 125 mil. E fica aqui o convite, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Vamos eleger aí o craque do jogo, tem a coletiva do Gilson Kleina, deixa eu ver, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem também o gabarito. Chegou Solfeja. Mas cuidado com a determinação. Fui lá na... É. Não pode mais? No corredor saindo, tenho certeza que você vai se dar muito bem, viu, Tigrão? Meu Deus. Mas não tem nada, não. Tô fora de forma, fazia 3 anos que eu não vim aqui. Como dizia Colemar, o improviso é o charme da casa. É na hora que você fica sabendo aqui. Faz parte, né, família? Inclusive do bilhete azul. Bom, é o seguinte, aqui fechado, Ponte 1, São Paulo 2. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cor Tag. Especialista em ferramentas e acessórios